episódio 2 do Esse podcast seu podcast esportivo. pra cima. E hoje estamos aqui com o segundo episódio, com um convidado bastante especial, né, atendendo nosso pedido aí a pronto. Eu queria logo agradecer pela presença aqui. Estamos com ele, Miguel Júnior, diretor de futebol do disponibilidade, por ter atendido o nosso convite. E seja muito bem-vindo, Miguel. Boa noite. Tenho certeza que a audiência aí deve estar a mil, né? Todo mundo curioso para saber o que vai sair dessa boquinha aqui, para saber o que vai sair dessas boquinhas aí, né? Perguntas, respostas, mas é isso aí. Temos que conversar com o torcedor no geral. É isso aí. E a bancada um pouco diferente, né, Alex? Com certeza, né? Bancada diferente aí, tudo diferente, né? Vocês estão vendo aqui River Atlético Clube, né? Porque hoje a gente vai falar muito sobre esse clube aí, o mais tradicional do Piauí, né? Tá vendo a camisa ali, ó? Já trouxe o Miguel Júnior, camisa muito bonita, lançamento desse ano. Camisa aí do River Atlético Clube. Vamos saber, né, Danilo? Porque muita gente sabe que o Miguel Júnior chegou à equipe do River ano passado, 2023. Então, ele não tinha acesso ao futebol piauiense, né? Passou muito no tempo da carreira do futebol maranhense. E a gente quer saber, né? Também o torcedor, quem é o Miguel Júnior? Na verdade, quem é Miguel Júnior? Boa pergunta, né? Eu comecei no futebol muito cedo. Comecei muito cedo no futebol. Comecei com 20 anos de idade. Comecei pelo Ferroviário, aonde comecei na arquibancada torcendo e recebi um convite do vice-presidente de futebol na época, que era o Paulo Wagner Pinheiro Show, do qual eu devo a minha carreira. E comecei a me profissionalizar lá dentro do Ferroviário, trabalhando na parte do staff. E do staff eu comecei a observar jogadores, comecei em busca no mercado, trazer para a categoria de base. E um dia o ciclo do Paulo Wagner com o Ferroviário encerra. E o Paulo Wagner assume o Horizonte Futebol Clube e me faz o convite para trabalhar no Horizonte. Lá eu passei 9 anos. Horizonte do Ceará. Horizonte do Ceará. E dentro do Horizonte do Ceará nós tivemos a proeza de levar o time para 5 Copas do Brasil consecutivas, fazendo campanhas que ficou para a história do interior. Na época do Flamengo, então, você estava lá? Sim, estava. Ali foi quando nós revelamos o Siloé. Isso. Nós fizemos um jogo memorável contra o Asa de Arapiraca, eliminamos. E na segunda fase tiramos o Guarani de Campinas dentro do Brinco de Ouro. 25 mil bugrinos ali. E eliminamos e logo em seguida pegamos o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho e companhia. Onde o Siloé fez aquela jogada brilhante, do qual, creio que 20 dias depois, o Siloé já estava negociado e vendido. O Siloé sai de um salário de R$ 1.500 para 35 mil. E aí, no ano seguinte, participamos novamente da Copa do Brasil. E fomos eliminados na primeira fase, não, perdão. Passamos pela primeira fase, eliminando o América de Natal e pegando o Palmeiras do Filipão dentro de casa e fomos eliminados, fazendo 1-0 e o Palmeiras virou o jogo para 3-1. Inclusive, o zagueiro que fez os gols era Leandro Amaro, que na época jogava no Palmeiras. Me eliminou até hoje, eu falo sempre para ele que ele me tirou um bicho de 15 mil, 20 mil, não me lembro da época, mas me tirou uma grande premiação. Sim. E logo em seguida participamos da terceira Copa do Brasil consecutivo, aonde nós pegamos o Fluminense do todo-poderoso Renato Gaúcho, com Rafael Sobis, Conca, Gum, Fred era o centroavante, e fizemos 3-1 em cima do Fluminense. Mas no jogo de volta tomamos de 5. Assim, mas aí já era Maracanã, já era 50 mil pagantes é. ali dentro, aí você já não tinha muito o que fazer, entendeu? Sim, sim. Mas enfim, então minhas Copas do Brasil sempre foram bem satisfatórias, sempre foi com bons resultados em cima de clubes considerados grandes dentro do futebol. E daí recebi o convite para um motoclube em 2019. O motoclube até então estava numa deficiência muito grande financeira, sem conseguir fazer um time para disputar um bom campeonato. E eu chego em outubro de 2019 no moto, assumo total responsabilidade de fazer o time, fiz 85% do time daquela época para jogar o certame de 2020. Só para você ter uma ideia. 7 partidas, 6 vitórias e um empate. Inclusive, joguei contra o Flávio Araújo, do qual acompanhei, esteve aqui, entendeu? O Flávio conversando nos podcasts, o Flávio conversando com várias pessoas. Eu sempre gosto de acompanhar. E aí, o que me acontece? O Flávio no Sampaio, ganhamos o jogo de 1-0. Aí o Flávio até deixou o Sampaio logo em seguida. E me vem a pandemia. Quando me vem a pandemia, eu deixo um time na liderança, porque eu tive que sair. Eu deixo um time na liderança do Campeonato Maranhense e a pandemia veio e ninguém sabia mais o que iria acontecer com o futebol.
Ali já era uma situação que você não tinha mais o que fazer. Isso. Tinha que parar, o Brasil parou. E aí eu sou convidado pelo presidente do Juventude Samas do Maranhão para trabalhar naquele mesmo ano. E eu falei para o presidente, eu tenho que dar minha continuidade ao moto, eu sinto que nós podemos ser campeão. E acertei com ele que aquele não era o momento. Quando eu volto para a sede do clube, o presidente do moto me desanima. Chega para mim e fala assim, Miguel, eu não tenho como manter esse time. Eu tenho que mandar todo mundo embora, tenho que desfazer esses contratos, porque, segundo comentários dentro da Federação Maranhense, os campeonatos vão ser homologados. Eu falei, presidente, mas como é que vai ser homologado? Se até agora ninguém ganhou turno nenhum. Será que quem é líder já vai ser o campeão? Eu não acredito muito bem nisso. E o presidente continuou insistindo que poderia ter essa homologação e que dava por encerrado. Moral da história, perdi 8 atletas. Quando eu perdi os 8 atletas, eu falei, então já é minha deixa também. Aí liguei de volta para o presidente Milton Aragão, que era do Juventude, que até então, se eu não me engano, era o vice-lanterna do campeonato. E para mim era um desafio. Só que o que me encorajou é porque a Federação Maranhense, através da CBF, abriram uma brecha que os clubes poderiam trocar de atletas dentro do mesmo estado. E aí, quando eu anunciei a minha saída no moto, 6 atletas me acompanharam. E aí eu tiro o Juventude, tiro no sentido de que eu cheguei. Sim, sim. Mas claro, o trabalho foram deles. Sim. Nós saímos de penúltimo colocado para terceiro colocado. Levando um time do interior a uma Copa do Brasil inédita e uma participação na Série D inédita. E aí, participamos dessa Série D da Copa do Brasil, inclusive fui eliminado para o Operário de Ponta Grossa, e até foi num jogo engraçado, porque nós nos preparamos a semana toda trabalhando 3 horas da tarde, com o sol rachando a pele. E o jogo foi E na os chuva. caras lá, treinando naquela garoazinha, naquele clima de serra. Quando chega o jogo, chuva. Aí tomei de 2-0, fui eliminado. Mas aí vou para a competição, vou para a Série D, um time do interior, primeira participação, moral da história, me classifico, passo da primeira fase, cheguei até a segunda fase. Eu fui o 15º colocado em 64 clubes. Então, para mim, foi uma vitória, entendeu? E aí, continuando meu trabalho no Juventude, 3 anos consecutivos, sempre na Série D. Aí recebi o convite do River e vim para esse desafio, do qual fiquei super à vontade desde quando eu coloquei os pés aqui dentro do River. Eu tive apoio da torcida organizada, eu tive apoio do torcedor, eu tive um apoio do próprio presidente, do vice-presidente, que é o Genivaldo Campelo. Me deixou à vontade para trabalhar. E aí nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho. Eu trouxe um treinador de nível para... Não quero dizer que os treinadores que passaram não tinham nível. Todo mundo que veste a camisa do River veste porque tem nível. Sim. Ninguém vai vestir a camisa do River sem nível. Mas aí eu trago o Gerson Guzmão. Foi uma negociação que não foi tão fácil. E ele acabou aceitando vir comandar o River. Fizemos o nosso trabalho. Mas naquele momento, do dia 8 de dezembro... 8 ou foi 4, não me lembro qual foi o dia da apresentação, até o dia do título, 14 de abril, se eu não estou equivocado, ninguém falava em bloqueio, ninguém falava em cotas, ninguém falava em atraso, ninguém falava em pendências do River, ninguém falava em nada. Nada. O nosso clima era um clima pacífico, era apenas Genivaldo gastando e o River trabalhando, indo em busca do tão sonhado título, porque se o River não é campeão em 2023, ele entrava numa fila de 4 anos consecutivos. Estava desde 2019. Sim. Desde 2019. E aí o que nós fizemos? Nos concentramos, fomos em busca, tivemos a nossa conquista. E aí sentamos com o presidente do clube, com a diretoria lá, que é o Genivaldo, e aí eu aceito permanecer no River depois de ter recebido diversas propostas. Para minha surpresa, quando chega em janeiro, nós recebemos o primeiro ofício com bloqueio de uma cota do qual nós lutamos tanto para conseguir para o clube. E aí nós temos um bloqueio de 1.800.000. Aí vamos lá. Muita gente fala que a cota da Copa do Brasil é X, a cota da Copa do Nordeste é Y. Na verdade, a cota da Copa do Nordeste, se a gente fizer os cálculos, é rápido, entendeu? A cota da Copa do Nordeste é de 1.046.000 para o pote 4. O pote que o River estava era o pote 4. O Altos recebeu uma cota maior porque ele faz parte do pote 3. Então 1.046.000 é o aporte. Mais 750.000 do aporte para a participação da Copa do Brasil. Então, somando 1.046.000, mais 750.000, você tira 10% referente a 5% de INSS, 5% de FAP. Se o meu cálculo não estiver errado, vai dar em torno de 1.600.000 e poucos mil. Foi o que sobrou.
Desse aporte financeiro você tem 1.200.000 bloqueado. Aí eu pergunto para o torcedor. Aquele meu planejamento inicial de dezembro Foi tudo por água abaixo. foi todo por água abaixo. Eu estava com um plano de apresentar 24 atletas e logo em seguida contratar em torno de 4 a 5 atletas, que eu sempre disse, o River precisa pelo menos de 30 atletas, porque são 4 competições. Por mais que você tivesse apenas 25 atletas qualificados, você não dá conta de jogar as 4. Sabe por quê? Porque quando o jogo é de semana em semana, como foi o início do campeonato, que nós fizemos uma grande pré-temporada e jogamos 4 jogos consecutivos, nós ganhamos 4. Quando passamos a jogar de 2 em 2 dias, a volúpia e a intensidade daqueles atletas que se prepararam já não é a mesma. Até mesmo porque se tu sente uma dor, tu tem que parar para te recuperar daquela situação que você está sentindo. É a crítica que o Tite está sofrendo agora, né? Para você ter uma ideia, o Tite, agora você está falando de um time que tem tudo de primeira linha. Tudo de primeira linha. Como é que você consegue jogar de 2 em 2 dias? Tá poupando da mesma forma. Né? Sem sombra de dúvida. E aí o que me acontece? Quando eu passei a jogar de 2 em 2 dias, eu comecei a ter jogadores jogando no sacrifício. Muitas pessoas criticam o Crislan. Começaram a fazer crítica pro Crislan. Crislan, quando foi contratado para o clube, não teve um cristão que foi contra. É isso que eu ia falar. Foi festa, né? Já que você já tá no ponto... É porque assim, a gente vai conversando, eu vou logo adiantando. Vamos pegar aqui o Crislan. Talvez falte até assunto no final. Você sabe como é o futebol, tá há mais tempo do que eu, né, no futebol. É uma roda gigante, assim como a vida, né? Você tá em cima, depois tá embaixo. E assim tá sendo diferente também com você. Que quando chegou, tem muita gente que falava da empresa que não conhecia, mas aqui brevemente você falou sua carreira, que a nosso ver, né, creio que você também, foi de destaque até o momento pela Sim. curta passagem, porque tem diretor de futebol que tem muito mais tempo de futebol Sim. do que o senhor, claro. Sim, né? claro. Mas o que você já fez pelo futebol, que muita gente que está nos escutando não sabia, não sabia dessa passagem dele em time X ou Y, foi algo vencedor, né? Sim, sem sombra de dúvida. Dentro do que poderia fazer. Sem Claro, sombra de dúvida. você não poderia pegar um Juventude de Samas e ser campeão maranhense 3 anos seguidos, subir da Série C, Não, Série B. sim. Entendeu? Tanto é que no meu último ano no Juventude, eu já não tinha um aporte financeiro do qual eu encontrei quando eu cheguei. Exatamente. Quando eu saí do Juventude, o meu aporte, quando eu chego, ele é de 180 mil. Quando eu saí, ele estava em 40. Moral da história, eu fiz, eu fiz porque eu contratei o treinador, que foi o Zé Augusto, que eu lancei, que está no Maranhão Atlético Clube. Lancei alguns garotos, do qual o melhor volante do Campeonato Maranhense hoje é o Bedeu, que foi eu que lancei no Juventude. Lá eu tenho essa proeza de lançar jogadores. Como o Ronald Camarão foi na minha época, que eu subi da base pro Motoclube, entendeu? Então tem vários aí. O Ronald que hoje está no Max. Sim, Marcinho Guerreiro me levou para lá pro Motoclube na época, fez minha indicação. E eu assistindo um treino, eu falei, Marcinho, esse jogador, ele disse, é excelente, vamos subir. Entendeu? Então, o Saci, que era do Moto, eu participei da negociação com o Palmeiras, abri a negociação com o João Paulo, coloquei 450 mil reais no caixa lá do clube, entendeu? E nunca ganhei nada em troca, porque é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso pelo clube. Então, voltando aqui... É o Crislan, só para... Não, só para finalizar aquela situação lá do Juventude. Quando eu chego no Juventude com uma folhazinha de 40 mil, aí o presidente disse, eu vou te dar mais 20. Eu fiz uma folha de 65 mil. Para fazer um time. Tirei o Fluminense dentro do Albertão. Ali já era uma você, folha né? de 65 Eu estava mil. naquele jogo. 65 mil. Eu estava naquele jogo. 65 mil. E você sabe quem foi que eu peguei no jogo seguinte? Peguei o Amazonas. Um empate de 0-0 e perdi o jogo de 2-1 lá em Manaus com 2 gols impedidos. Moral da história, eu fiz meu trabalho. Fiz meu trabalho. E o Amazonas subiu. Aí o presidente chegou para mim e falou o seguinte, Miguel, vamos dar continuidade? Eu falei, presidente, nós não temos como dar continuidade. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque nós não temos times, não temos aporte. Uma folha hoje de 65 mil reais numa competição de comissão e atleta é só para ser rebaixado. Aí foi rebaixado. Foi rebaixado. Então, voltando aqui o Crislan, muitas pessoas começaram a abrir críticas sobre o Crislan. Pô, o Crislan não tá bem, o Crislan não foi bem. Gente, o Crislan fez diversas partidas no sacrifício. O Crislan jogou com intensidade, o Crislan se dedicou, o Crislan chorou no vestiário, o Crislan chorou em campo. O Crislan, a única coisa que ele não queria era ter perdido um título piauiense. Ele queria esse título piauiense, entendeu? O Crislan foi muito massacrado, teve pouco apoio. E o Crislan jogando no sacrifício. Chegou um momento que o Crislan estava jogando com o tendão dele inflamado. Aí tinha pessoas que diziam, porque o Crislan está com o joelho do Crislan é excelente. O Crislan tem uma articulação excelente. O Crislan é um atleta que se dedica, é um atleta comprometido. E ele com o tendão inflamado, jogando no sacrifício. E a partida que ele fez contra o Bahia foi uma das partidas que ele estava sentindo mais dores.
A partida que mais ele sentiu dor foi contra o Bahia, entendeu? E ele fez aquela partida memorável. Agora, outra pergunta que sempre eu faço. Eu estava em busca do Crislan, mas não era só eu, tinha outros clubes aqui do estado que estavam em busca do Crislan. Essa era a pergunta, como é que foi essa negociação? Pois é, aí se eu não fecho o Crislan e amanhã o Crislan veste a camisa do Fluminense ou do Altos ou de qualquer outro clube, como era que o torcedor ia nos taxar? Deixar ele pro Incompetente, rival, deixar ele pro rival, a prata da casa, o ídolo da torcida, entendeu? Era assim que nós íamos ser taxados. Apesar de que quem vive no futebol está pronto para receber críticas, está pronto para responder as críticas, entendeu? A única coisa que eu não aceito é invadir a minha privacidade, principalmente para querer me denegrir minha imagem. Aí também já é demais. Não, é que enquanto estivermos falando de futebol, sim, vamos tratar de futebol, entendeu? que é o certo a se fazer, né? Sim. Futebol é dentro do campo, tá ali as cobranças, essa questão pessoal não deve existir nunca. Aí você tem sua vida pessoal. Aí só para Sim. findar aqui um pouquinho, quando a gente volta agora lá atrás ali, que acho que o torcedor ficou meio sem entender, sobre a questão do aporte. Sim. Aí o aporte financeiro, você tem 1.200.000 bloqueado. Aí você só tem um saldo ali de 416 mil ou 415, não me lembro direito. O que é que eu vou fazer numa competição que dura 10 meses com 415 mil? Aí eu recorro a quem? A Genivaldo Campelo. Aí Genivaldo começa a colocar do bolso. Só para você ter uma ideia, o River Atlético Clube, hoje dentro do estado do Piauí, está em dias. Eu não sei como é que está a situação do Altos, porque aí é uma particularidade do presidente Varto. Eu não sei como é que está a situação do Fluminense, que é uma particularidade do presidente Vicente, quer dizer, é o Vicente, né? João Vicente. Então, eu não sei as particularidades dele, mas eu sei falar do River. O River está em dias, entendeu? Acredito também que eles estão, por causa que eles são homens muito sérios. Ou seja, nós estamos em dias mesmo com essa situação de deficiência financeira. Entendeu? Porque é uma deficiência. Sim. Um clube que nem o River, com 78 anos, maior do estado, porque ele é o maior do estado em patrimônio, em Sim. torcida, entendeu? Sim. E a gente entrar numa situação dessa é muito desagradável. Agora mesmo nós pagamos para esses atletas vir, nós contratamos 12 atletas. Nós pagamos quase 30 mil reais só de passagem. Passagem tão absurdo. Fazer nós trouxemos jogadores de Governador Valadares. Imagina um voo de Governador Valadares para Teresina. Um voo de Florianópolis para Teresina, Porto Alegre, Teresina, Londrina, Teresina. Com certeza. Tudo caro. E agora, escrever 12 jogadores inscritos, todos com transferência. Entendeu? E as transferências são uns absurdos. Então, tudo isso é o Genivaldo Campelo que está arcando com as despesas, entendeu? Eu recorro a ele. Miguel, o meu acesso hoje é Genivaldo. Eu recorro ao doutor Zé Neto, preciso disso aqui, ele me socorre ali. Mas são coisas muito pequenas comparado ao montante que eu recorro ao Genivaldo. Entendeu? Eu recorro sempre a ele. Ou seja, o próprio torcedor, eu até pedi uma vez que ele se aproxime um pouco mais, não é apenas do estádio. Ele tem que se aproximar um pouco mais do clube, entendeu? Vivenciar um pouco mais o dia a dia do clube, é saber o que realmente está acontecendo dentro do clube. O que o clube precisa, o que está acontecendo, será se isso está certo, será se não está, e fazer uma cobrança plausível daquilo que ele está vendo, e não daquilo que ele está apenas imaginando que esteja acontecendo. Porque o torcedor está nos cobrando resultado, entendeu? De um time como se fosse de Série A, sabendo que nós temos um time de Série D. Sim. Entendeu? Então as cobranças têm que ser feitas dessa forma. Passe a acompanhar o clube um pouco mais de perto. Para ter a transparência necessária. Sim, claro, para poder fazer essas cobranças, até mesmo porque esse torcedor que vai à sede, esse torcedor que acompanha um treino, ele não precisa estar todos os dias, mas uma hora ele vai chegar para ti e vai dizer assim, e aí, como é que está teu salário? Porra, como é que está a condição aqui de alimentação? Como é que está o suplemento? Como é que estão te tratando? Como é que está aqui? Como é que está a tua... Poxa, isso é legal, entendeu? Isso é muito legal. E outra, quem é o maior fiscal de um time de futebol? É o torcedor. Vamos lá. O torcedor manda uma mensagem e diz assim, fulano de tal estava numa farra. Terminou o campeonato, adiantou o quê? Que é a polêmica, né? Ele não é o fiscal? Sim. Então, se ele viu, ele chega lá e diga assim, ó, aqui, Miguel, você está vendo isso aqui? Onde é que o jogador está? E nós temos um jogo difícil pela frente, e o jogador está aqui, ó. Aí eu tenho como agir, eu tenho como tomar minha atitude, eu tenho como tomar as providências cabíveis de um gestor para um funcionário. Agora terminou o campeonato, aí vem me mostrar algo. Eu precisava era antes, agora eu não preciso. Acabou. Acabou o campeonato. Entendeu? Eu passei
4 noites sem saber o que era dormir. Acordado, chateado, entendeu? Eu não tinha coragem. Sinceramente, eu não assisti a final do campeonato. Você queria estar ali, né? Com todo respeito ao Parnaíba, Sim, com todo claro. respeito ao Altos. O meu problema não era com o Altos e não era com o Parnaíba. O meu problema era com o meu clube, com o time do qual eu dirijo. Porque eu gostaria de estar naquela final. E não entendo como eu não estou naquela final, como eu não estava naquela final. Na verdade, o torcedor do River não entende como é que não estava, né? Pois Porque é. pelo investimento, pelo pessoal que veio, né? Isso. Pelas contratações, pelo treinador. O que deu errado? O que deu E errado, outra, não sei. seria muito fácil, depois de uma final dessa, eu simplesmente chegar na imprensa e dizer, ó, Miguel Júnior tá fora. Pra quê? Eu vou sair como covarde? Eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu vim para o River, eu disse desde a minha primeira entrevista, eu não vim para contar história, eu vim para fazer a minha história. E a minha primeira página da história ela já foi escrita, que foi um título de campeão piauiense 2023. E eu tenho muito mais a oferecer para o clube. Entendeu? Ou seja, agora para que isso possa se concretizar, é um jogo de quê? É um jogo de paciência. Sabe por quê? Porque nós não temos um aporte financeiro hoje para apresentar um time de Série B, sabendo que a gente não tem um aporte para apresentar esse time. Nós não temos. Eu não vou muito longe. O dinheiro no futebol é muito importante. Você viu até onde o Altos chegou. O Altos consegue passar de fase da Copa do Nordeste. O Altos conseguiu que é uma proeza, entendeu? Conseguir passar de fase, entendeu? Então tudo isso aí são os aportes que o Varto com muita luta vem conseguindo. Mas mesmo ele conseguindo esses aportes, ele também ainda não está nadando nesse montante que o pessoal acha que tá. Não tá. Não tá, porque quem sabe disso é o presidente que está lá e as pessoas que realmente vivem dentro do futebol é que sabe. Não é tão simples assim, entendeu? O próprio Águia de Marabá, vou te dar um exemplo. Eu conheço o Roberto Ramalho, do qual a gente vai enfrentar. Eu conheço o presidente do Souza. Eu estou te falando de times que estão na terceira fase da Copa do Brasil. Eu conversando com o Aldeone hoje, Presidente do Souza, que é o presidente do Souza, e eu liguei para o Aldeone e perguntei para ele, Aldeone, tu já recebeu o teu aporte aí da primeira parcela, olha só, primeira parcela da Série D de 2024, que é R$130 mil, logo em seguida uma de 130 mil, e por último uma terceira de 140 mil, e quem for passando de fase vai tendo os aportes de 150. E o Aldeone me falou, Miguel Júnior, eu não recebi ainda meu aporte. Eu falei, mas tu também não precisa, tu tá rico, né? Ele disse, rapaz, um rico com dinheiro completamente comprometido. Ele foi campeão paraibano, tá na terceira fase da Copa do Brasil, entendeu? O cara desse era para simplesmente, se fosse tão fácil assim, era para ele fazer o quê? Era para ele pegar o Noroeste, que foi campeão da A2 Paulista, e dizer assim, eu quero 10 jogadores do Noroeste, vou colocar dentro do Souza para juntar com o que eu tenho e vou subir o time para a Série C. Sim. Mas não é tão fácil. Não é fácil. E aí é onde entra o papel do gestor, que tem a facilidade de conseguir trazer esse atleta para dentro do clube. Você viu quantos atletas nós trouxemos da A2 Paulista agora? Do São Bento, né? Do São Bento nós trouxemos 3, trouxemos 2 do Taubaté. Não é fácil. Não é fácil trazer esses atletas lá de fora. Por quê? Um atleta hoje no São Bento ele ganha muito bem. Hoje o nível de atleta da A2 Paulista é de 15 a 50 mil, 60 mil, 90 mil. Só para você ter uma ideia, o Carlão que joga no Noroeste, o centroavante, o Carlão ganha 40 mil no Noroeste. 40 mil no Noroeste. Estou desrespeitando não o Noroeste, mas se ganha bem é porque eles pagam realmente bem. E se ele chega aqui ganhando 40 mil, é o maior salário do futebol piauiense. O maior salário do futebol piauiense. Inclusive, eu trouxe um treinador para cá agora, que se eu colocar em parâmetros, em termos de valores, eu acho que o futebol piauiense não teve um treinador ainda com o nível de salário do Roberto Fonseca. Não significa que ele esteja ganhando o mesmo valor no River, entendeu? Sim. Que eu trouxe ele na realidade do River. Ali foi uma conversa de um amigo para um amigo. Você já conheceu ele pessoalmente? Um poder de convencimento. Certo. Roberto, meu projeto é esse, eu quero contar contigo. E através de você nós vamos trazer outros atletas, porque o atleta confia muito em você, entendeu? E daí nós conseguimos fazer essa junção e acabei trazendo ele. Mas se você colocar em parâmetro da realidade financeira do Roberto, eu acho que não teve ainda um treinador no futebol piauiense com aporte financeiro igual do Roberto Fonseca. Se fosse só por questão de valores, para ficar mais claro para o torcedor, Roberto Fonseca não viria para Não viria. Se fosse pela questão de valor do que ele vem, recebia, né? vem ganhando, ele não estaria no River. Não estaria no River.
Vamos lá. Sobre o que você falou, Miguel Júnior. Teve as contratações agora, né? Jogadores que vieram, Vitão, Matheus, etc. Só te cortando aqui, eu tenho Sim. uma pergunta antes. Tá, fica à vontade. Você atribui o fracasso do Piauiense a quê? Olha, assim, eu podia até ser meio radical. Eu ia responder uma coisa aqui, mas eu pensei, porque às vezes as tuas respostas, elas podem acabar sendo mal interpretadas, entendeu? Sim, com certeza. Porque se eu dissesse irresponsabilidade, alguém ia dizer assim, pô, mas de quem foi essa responsabilidade? E aí começar a querer colocar palavras para que você jogue para cima de alguém, né? Sim, sim. Então eu prefiro não falar dessa forma. Mas eu vou te responder sim. Eu acho que eu atribuo esse erro ao pouco tempo de treinamento, de um jogo para o outro, entendeu? Calendário, Pouco no caso, tempo né? de recuperação do atleta, um plantel reduzido, que poderia ser pelo menos em torno de 30 atletas, nós não tínhamos esse nível de atletas, entendeu? E o comprometimento, olha que isso é forte, Sim. o comprometimento da nossa equipe. Quando eu falo equipe, eu não estou me referindo só a jogador, Sim. eu estou falando no contexto geral. Entendeu? Porque sempre fica um algo a desejar. Talvez se nós tivéssemos todo mundo abraçado, todo mundo junto apenas num único objetivo, chegou um momento que eu acho que até a soberba falou mais alto. Por que, Miguel, a soberba falou mais alto? Porque quando nós jogamos contra o Parnaíba, nós tínhamos tudo para passar pelo Parnaíba. Fizemos um primeiro tempo que não foi muito bem, mas conseguimos já sair do primeiro tempo com um gol de empate, se eu não estou equivocado, foi isso. E aí partimos para o segundo tempo, perdendo gols absurdos, do qual a gente não pode perder. E aí o que me acontece? No jogo de volta, todo mundo viu onde foi os erros, onde foi as falhas. Então, teoricamente, eu tenho certeza que ninguém da imprensa e ninguém dessa mesa aqui nesse exato momento estaria dando o Parnaíba como finalista do campeonato. Pelo que já tinha visto do River, Sim. estaria dando o River como finalista, porque estaria jogando em casa. Então, por isso que eu te falo que pode ter sido um ato também de soberba. Soberba de quê? De achar que nós já tínhamos ganho. Entendeu? E pra gente ganhar do adversário, nós temos que ganhar com o pé no chão. E o que aconteceu com o Parnaíba comparado ao River é que eu poderia naquele momento estar melhor tecnicamente, melhor fisicamente, melhor em termos de salário, melhor em termos de suplementação, melhor em termos de alimentação, melhor em termos de concentração. Mas eu não estava melhor em termos de vontade. Faltou Entendeu? vontade, então. A vontade do Parnaíba superou a vontade do River. Eu te falo isso com toda convicção. Com toda convicção. Não é apenas achar que você é melhor tecnicamente e entrar dentro de campo sem vontade. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Nós fizemos um primeiro tempo implacável. 30 segundos de jogo, perdemos um gol. Logo em seguida fizemos o nosso gol. Com 8 minutos de jogo do segundo tempo, nós perdemos a grande bola do jogo. A bola no pé do Felipe Pará, do Souza, só para rolar pro Felipe Pará, com o goleiro já batido e os dois zagueiros vindo da linha de trás. Era só para rolar e ele colocar para dentro. Aí perdemos aquele gol ali que podia ter decidido o campeonato. Daquele momento em diante, parabéns ao Parnaíba, que se comportou como um time que queria chegar numa final. Cresceu no jogo, só deu o Parnaíba em cima direto, que aqui também nós não vamos estar rasgando elogio para o River, que o River naquele momento diminuiu sim a volúpia de jogo, entendeu? E era bola na área, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e chegou um momento que o Parnaíba fez o gol de empate. Fez o gol de empate. Então parabenizo o professor Lira, parabenizo o Parnaíba, porque eles conseguiram. Eles entraram naquele momento ali, eles entraram com um poder de quê? Um poder de vencer, de vencedor. E a gente entrou apenas com o sentido de que poderia ganhar a qualquer momento. Só que esse a qualquer momento foi se transformando numa agonia. Aí o River vai para uma cobrança de pênalti, aí cobrança de pênalti. Eu sempre digo que é uma loteria, porque é loteria mesmo. Você acha loteria? Claro. Agora vai ali nos comentários. Eu não acho loteria. Eu vou te falar por que eu acho uma loteria. Por quê? Porque, primeiro, nós temos um excelente goleiro. Sim, o Jonas, muito bom. Pois é. Muito bom. Mas e aí, o que aconteceu lá? Não pegou, né? Pois é. Não pegou. Pra mim é uma loteria, entendeu? Mas vai muito também do treinamento, de qual atleta vai estar melhor preparado ali no momento, né, para bater aquele pênalti. O Alex fala isso porque ele nunca teve que bater um pênalti. Mas eu acho também que vai por essa parte. Mas Mas é enfim, loteria. eu entendo o aborrecimento do torcedor ficou muito chateado, com razão. Com razão. Eu saí dali muito chateado, o torcedor saiu chateado. O único ser humano que não saiu chateado daquele estádio de futebol que veste a camisa do River é quem realmente não se importa com o clube. Sim, com certeza. O Danilo falou aqui do Campeonato Piauiense e a gente também vai à primeira decepção do ano, né, que foi a Copa do Brasil.
todo mundo também ficou muito decepcionado. Naquela época estava com o Fabiano Soares, né? Você pode estar falando sobre a Copa do Brasil, mas muito se falou, né, às vezes na mídia, na imprensa, foi sobre essa questão do Fabiano Soares, o porquê da saída dele, não teve muito tempo de trabalho, e sobre ele ser fritado, né? Você pode falar mais que todo mundo. O Fabiano Soares foi fritado dentro do River? Não. De forma alguma. O Fabiano Soares é um cara excepcional, um cara fino, um cara educado, entendeu? Um cara que tem uma postura ímpar, um cara que sempre teve um tratamento muito bom dentro do River, tanto dele quanto aos funcionários, quanto aos jogadores, quanto à comissão técnica, quanto à diretoria. Um cara excepcional. O Fabiano, quando assumiu a responsabilidade de dirigir o River, o primeiro comentário que eu fiz com ele foi o seguinte: Fabiano, entra no mercado e pode fazer suas indicações. E ele me respondeu: Miguel, eu estou desfocado do futebol nacional, que eu estou trabalhando há muito tempo na Espanha, muito tempo em Portugal, então não sei nem o que te falar sobre o futebol, sobre atletas que atuam no futebol nacional. E se você fizer uma autoanálise aqui, as entrevistas do Fabiano, tanto na preparação quanto no início do campeonato, sempre ele fazia o quê? Elogios à equipe do qual estava ali, e ele comandando e ganhando o time bem montado, tudo bem direitinho, e o time realmente estava bem montado. Gente, pelo amor de Deus, não é qualquer time que começa um campeonato, ganha 4 jogos, daqui a pouco ganha do Bahia, ganha do Náutico dos Aflitos, ganha do Itabaiana, não é qualquer time não. Como é que você chegou ao nome do Fabiano Soares? Porque até o momento ele não era um técnico tão conhecido no futebol brasileiro, muito menos no futebol nordestino. Não, na verdade o Fabiano, ele teve uma passagem pelo Vitória, teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, no Atlético Paranaense me chamou muita atenção, porque foram 29 jogos. Ninguém fica 29 jogos no Atlético Paranaense sem ter qualidade. E aí, eu vendo ali no meu notebook, que eu tenho um banco de dados de atletas, de treinadores, e eu acompanhando ali, daqui a pouco me aparece a foto do Fabiano, e eu comecei a me aprofundar, e eu tenho um amigo que conhece o Fabiano. Aí eu liguei para ele e perguntei como é que estava a situação do Fabiano, e ele falou: olha, ele está no Compostela, se não me engano, acho que era no Compostela, mas ele está se desligando e seria uma boa para ele voltar ao Brasil, ele tem interesse. E aí liguei imediatamente para o Fabiano, conversei com ele aceitou o desafio e partimos para dentro. Agora, claro, desde o início, não era o Fabiano que nós estávamos em busca, até mesmo porque quando nós começamos o nosso projeto, nós começamos pensando em outros profissionais, inclusive o Roberto Fonseca foi um dos. Que já era para poderem ter vindo no início. O Roberto Fonseca, eu encontrei com ele, véspera do jogo contra o Altos, eu me encontrei com ele lá no hotel, no Blue Tree, né? E, é Blue Tree, né? O hotel ali. Me encontrei com ele e a gente conversou bastante, até presentei ele com uma camisa do Galo. E aí eu disse para ele: Roberto, eu não sei o que vai acontecer, mas me ajuda, eu preciso de você ali no River, ali, você se encaixa para mim perfeitamente, eu te conheço teu trabalho. E ele falou: Miguel, eu tenho um negócio já bem adiantado com o Londrina, que o Londrina estava na Série B. Eu tenho um negócio adiantado com Londrina. Eu falei: Roberto, mas pô, me ajuda aqui, eu sei que você é um treinador de um nível bem elevado. Ele falou: mas já tem outra situação, parece que já estava ali numa negociação aberta com São Bento, entendeu? Do qual ele fez uma excelente campanha. Mas o Roberto, eu sempre conversei com ele. Aí depois disso, para você entender, torcedor riverino, que Roberto Fonseca, aí veio o Bruno Pivetti, entendeu? Veio o Felipe Conceição. O Felipe Conceição teve no Cruzeiro, o Bruno Pivetti tinha acabado de sair do Náutico. Fui em busca do Rafael Lacerda, que era treinador do Amazonas, entendeu? Foi cogitado até o próprio Gerson Guzmão, mas o financeiro já não estava tão a par. Foi falado, foi questão do financeiro, né? Sim. Ele já estava ali num aporte de nível de Série C. Mas fui em busca sim. De repatriá-lo. Aí fui em busca de Mazola. Isso agora, para chegar ao Roberto Fonseca agora, né? Não é isso? Não, isso para desde o estadual, para a temporada, eu fui atrás desses nomes, entendeu? Aí fui em busca aí de Luizinho, antes de ir para o Amazonas, eu já tinha ido em busca dele. Fui em busca do Luizinho, que está no Brusque. Eu fui ambicioso, eu fui em busca de profissionais ali que eu sabia que tinha condição de estar à frente do River, entendeu? Mas aí alguma coisa dava uma travada, uma coisinha não dava certo ali, outra coisa não dava certo aqui. Depois tentei o Moacir Júnior, estava na Tombense, também não deu certo. E aí o tempo foi passando, e a gente tinha que apresentar um elenco, tinha que apresentar um treinador. E aí foi quando a gente chegou até o Fabiano Soares, entendeu? Mas o Roberto Fonseca sempre ficou aquela coisa na minha cabeça. Roberto Fonseca. E sempre eu ligando para ele, mandando uma mensagem. E aí quando me vem agora, eu fui bem claro, conversei com o presidente. Eu estava numa negociação com 2 treinadores. E posso até revelar aqui.
Eu estava com uma negociação aberta com o Moisés Egbert, que foi vice-campeão da A2 Paulista agora com o Noroeste, que teve no Botafogo da Paraíba, e abri uma negociação com Roberto Fonseca. Se falou o nome do Luan Carlos, então não era verdade. Falar a verdade, Luan Carlos foi meu preparador físico no Horizonte. Mas eu sinceramente, eu nunca fiz uma ligação pro Luan, fazendo um convite para ele a nível de River, não. E o Luan também, muito profissional, também nunca fez um pedido nem nada. Quando surgiu aquela situação, eu achei até bom, porque tirou o foco daquilo que realmente nós já estávamos negociando, entendeu? Sim. Então, para mim, foi excelente. Então, por isso que eu fiquei em silêncio. Não sei se você percebeu, que eu mantive muito tempo em silêncio. Também o nome do Zé Augusto não foi ventilado também. Não, o Zé Augusto é meu vizinho em São Luís. É meu vizinho. Meu vizinho em São Luís, a gente mora na mesma rua. E aí eu liguei pro Zé Augusto e falei assim, Zé, quando tu sair do Maranhão, tu me dá logo prioridade para cá. Sim. Entendeu? E aí ele falou assim, olha, eu não vou ficar no Maranhão por muito tempo. Não vou ficar por muito tempo, porque eu não sei o que vai acontecer. O Maranhão me dá total suporte, é uma equipe muito boa, tem um presidente maravilhoso, que é o Carlos, inclusive conheço bem, entendeu? Tem um gestor de futebol, Zé Rui, que é uma pessoa maravilhosa. E aí eu disse, Augusto, mas vamos ver o que vai acontecer. Também foi uma conversa ali. Aí um dia eu conversando com o Genivaldo lá no escritório, aí eu fui e falei assim, Genivaldo, o nome do Zé Augusto não cairia bem aqui. Ele disse, cara, é uma boa, só que tinha outras pessoas do lado. Daqui a pouco me vaza esse assunto que o Zé Augusto era o nome da vez pro River. Tem que tomar atenção, né? Porque tá escutando cada aí daqui a pouco sai no Globo Esporte lá que o Zé Augusto e tal e tal. Eu, pô, Zé Augusto é meu amigo particular. Particular mesmo, e um grande profissional, entendeu? Um grande profissional. E aí, batemos um martelo com o Roberto, por quê? Porque o Noroeste, quando eu comecei a conversar com o Moisés Egbert, eu também tentei, na pré-temporada do Piauiense, tentei o Moisés, mas ele já estava certo lá, já com o Noroeste. E aí, o Moisés me disse o seguinte, Miguel, eu tenho uma semifinal de campeonato, e se eu passar por esse jogo aqui é muito complicado. E realmente foi o que aconteceu. Ele passou, foi para a final e levou o Noroeste a um paulista. Aí ficou totalmente uma situação meio delicada, mas eu já vinha conversando também com o Roberto Fonseca. E eu te confesso, eu tinha muita vontade de trabalhar com o Roberto Fonseca. Muita vontade. E graças a Deus, eu te confesso aqui de coração, sem demagogia alguma, não sou demagogo mesmo, que eu estou muito satisfeito em trabalhar com o Roberto Fonseca. Ele não é nada daquilo que me falaram. Ele é melhor do que o que me falaram. Porque me disseram assim, ó, Roberto é um paizão, Roberto é um cara gente boa, Roberto é um gestor, Roberto é um cara que dá um treino assim excepcional. Então ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então as pessoas que me falaram isso esqueceram de um algo a mais. Esse algo a mais eu estou descobrindo. É um cara maravilhoso. Porque o que foi falado é que o Miguel Júnior não seguiu o que ele estava no início da temporada. Então isso não existiu. Por quê? Primeiro foi um técnico que não tinha tanta experiência assim, né? Apesar de já ter ido para o Atlético Paranaense, futebol europeu, que foi o Fabiano Soares. Depois veio o Dico Woolley, que até o momento ele era o 4º clube profissional do Dico, terceiro, né? Foi o Retrô, né? Depois foi para um clube de Amazonas, Manauara, e agora foi também para o Campinense, não é isso? Isso. E River. E também um técnico que não tinha tanta experiência. Pois é, mas se você for fazer um alta ele foi bem no Retrô. Pois é, um alta análise, vamos lá. Manauara, ele fez 2 jogos. Sim. Ele estreia no campeonato e ganha do Amazonas, atual campeão e time de Série B. O segundo jogo ele joga fora, empate 1-1 e logo em seguida é demitido. Eu não demitiria um treinador dessa forma, não. Também não. Não, ele foi bem. Aí vamos lá, voltar um pouquinho aqui no Campinense. Chegou com o Campinense numa draga e ele salvou o Campinense, que ele foi para salvar do rebaixamento e tirou do rebaixamento. Aí vamos agora, nos 2 anos no Retrô. Perdeu a final pro Náutico e perdeu a final pro Sport. Os 2 anos ele foi o melhor ataque e o melhor defesa. 2 anos consecutivos ele foi melhor ataque e melhor defesa e perde pro Náutico e perde pro Sport. Qualquer pessoa iria em cima de um treinador desse. E uma delas os pênaltis, né? No caso. Que não era loteria, né? Por a gente vai falar novamente. E aí, agora, aí veio o Roberto Fonseca, aí foi falado. Ele foi em 2 técnicos inexperientes, né? E foi no Roberto Fonseca, que já é um cara vencedor, já passa por mais de 30 clubes na carreira. Inclusive tem um título de Copa do Nordeste no currículo. 2018 pelo Sampaio Corrêa. Então foi falado muito isso. Seguiu uma linha, agora tá indo em outra. Não, só tentou tudo que foi. Pois é, aí é onde a gente vai voltar agora na história do torcedor que tá cobrando Série A, sabendo que a gente tem uma Série B, uma Série D. Esse torcedor que faz esse tipo de cobrança aí, ele realmente não tá acompanhando nada sobre o River. Porque o próprio Roberto é uma testemunha viva que eu sentei para conversar com ele, para trazê-lo para a pré-temporada de 2024.
e já começar o Campeonato Piauiense. Não deu certo. Agora eu vou te colocar essa linha de treinadores. Roberto Fonseca, Moacir Júnior, Martelotti, quem mais, meu Deus do céu? Eu falei agora aqui pouco. Mazola. Mazola. Falei também do Moisés Egberti, entendeu? Do Rafael Lacerda, do Luizinho. Só treinadores de Série B e Série C eu fui em busca mesmo, eu fui com a ambição de trazê-los. Mas não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Ou a gente... Felipe Conceição, liguei pro Felipe Conceição. Eu tive a petulância de ligar pro Alain Alhar. É isso aí. Entendeu? E aí não deu certo. Eu tentei também o que estava lá no Serra Branca, que ele foi preparador físico, depois assumiu o ABC. E hoje estava no Serra Branca. Entendeu? Tentei também. Então, assim, Bruno Pivetti, eu liguei pro Bruno Pivetti. Então a gente tentou diversos nomes, entendeu? Para trazer, para fazer esse trabalho andar, para fazer esse trabalho acontecer. Entendeu? Só que chegou um momento que se afunilou de uma tal forma que eu precisava apresentar alguém, eu tinha que apresentar um treinador, eu tinha que apresentar um elenco, eu tinha que apresentar porque o campeonato já ia começar e a cada dia que a gente perdia era um dia menos de pré-temporada. Com certeza. Entendeu? Aí, mas o Fabiano Soares não foi um cara inexperiente, como eu sempre digo. Quando ele fez a pré-temporada, que ele faz os 4 primeiros jogos no estadual, quantas críticas o Fabiano teve? Não teve. Nenhuma. Ainda mais contra o Bahia, né? Nenhuma. Entendeu? Muito pelo contrário. Primeiro jogo nosso nós ganhamos, segundo nós ganhamos, terceiro nós ganhamos e o quarto nós ganhamos, que foi contra o 4 de julho, nós fizemos 1-0 lá depois de 9 anos que não conseguia ganhar o 4 de julho lá dentro. Gol do Lucas Mingotti. Então, por isso que eu te digo, o Fabiano não foi um treinador inexperiente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, quando passou, que virou a chave, que a gente passou a jogar de 2 em 2 dias, as coisas foram dificultando. E eu vou te dar o exemplo. Vou te dar 3 exemplos. O Leandro Amaro machucou contra o Náutico. O Leandro Amaro só volta a jogar contra a Juazeirense. Não jogou contra o Parnaíba, nenhum dos 2 jogos. Não jogou contra o Altos. Jogos importantíssimos. Isaldo sempre vinha sentindo mais lesõezinhas, mais dorezinhas, mas sempre jogando. Também sempre se dedicando ao máximo. Outra, Guilherme Escuro. Se machucou contra o Parnaíba. Foi. Ficou de fora contra o Parnaíba, ficou de fora contra o Altos, ficou de fora contra o Juazeirense, ficou de fora contra o ABC. Até o momento, pra mim, que tava acompanhando o Campeonato Piauiense desde o início, era o melhor jogador do River, ali, sem sombra de dúvida. Agora, te falar de outro. Claro. Vou te falar de outro. Um dos melhores extremas era o Souza, do campeonato. Wesley Souza. Aí ele machuca. Souza passou quase um mês parado em tratamento. E aí? O Wesley que chegou para ser lateral direito. Pois né? é. Lá no... Não, ele eu já conhecia do Floresta, tentei trazer no passado, mas não deu certo. Mas ele era lateral direito. Mas desde quando eu tentei trazer ele para cá, já era como extrema, porque ele já vinha atuando como extremo. E era o Bolinha, né? É o Bolinha. Não, é o Wesley Bolinha. Agora é o Souza. Então, você perde atletas desse nível. E aí, o que você pode fazer? Ali já o Doda, por exemplo, que é um bom volante. O Doda, nós trouxemos eles. O Doda se machucou na pré-temporada. Dos 26 dias de pré-temporada, o Doda realizou 12, 14, se eu não me engano. Então não é fácil, porque não tinha peça de reposição. O Kenup machucou, o Kenup só voltou na reta final de todos os campeonatos. É muito difícil, entendeu? Porque como é que eu recupero um atleta? Você joga hoje, daqui a 2 dias tu tem que jogar. Tu não vai conseguir recuperar. E os campos também aqui também não contribuem? Justamente. No meio desse tanto de atletas, Miguel, teve algum que você falou, não precisa citar nome, claro. Foi um erro de contratação sua? Erro de contratação. Eu não vou usar esse termo, que foi um erro de contratação. Eu vou te usar um termo pouco diferenciado também, até mesmo porque eu acho até meio pesada essa palavra, entendeu? Um erro de contratação. Não atendeu às expectativas. Pronto. Eu contratei atleta que eu esperava que fosse uma Hilux e ele veio com motor de Fusca. Não correspondeu à expectativa. Miguel, e tu contrataria novamente? Sim, porque eu conheço o potencial do atleta. É porque não deu certo aqui. Mas eu sei do potencial e sei que ele poderia render muito mais. As saídas que tiveram, foi questão de dispensa ou foi porque tiveram melhores oportunidades? Até questionei isso, até numa entrevista junto à coletiva de imprensa, eu até fiz esse comentário.
Os atletas hoje teve uma leva muito grande de dispensa, porque criou-se um clima desagradável entre torcida e clube, elenco, ficou pesado. Tinha que ter uma renovação. Olha lá, você perde o Piauiense, você perde a Copa do Brasil, você perde a Copa do Nordeste. Amanhã, dia 27, tu já imaginou? Eu chegando no Albertão com o mesmo elenco. Eu, Miguel, conheço o elenco e sei que é um elenco de nível. Mas o torcedor que está ferido, porque o torcedor do River está ferido, com toda razão. Você acha que ele iria amanhã para o estádio para aplaudir o mesmo grupo que acabou de perder essas competições? Não iria. Então a gente precisava fazer uma reformulação. Até mesmo porque essa reformulação ela se resume em quê? Em atletas novos para juntar com os que ficam e dar um ânimo maior. Dá um ânimo maior. E assim que é o futebol. Esse é o futebol. Com certeza, com certeza. A gente vai Patrocinadores? dar só uma pausa aqui para falar do pessoal que apoia a gente. Vamos lá. Tá bom? Primeiro agradecer aqui o Espeto Mania, né? Self-service com churrasco, aberto de segunda a domingo de 10 à meia-noite. Vamos lá. Contém 2 unidades. A unidade 1 fica na rua 1º de Maio, número 1094, bairro Marquês. E a unidade 2 fica na quadra 13, casa 34, conjunto José Almeida Neto, próximo ao ginásio Pato Preto. Lá fica de 17 até a meia-noite lá. Churrascozinho, espetozinho no ponto. A gente tem que ir lá. Né? Vamos lá, a gente vai lá. com toda O meu amigo certeza. Renato prepara aí, viu? Mandar um zap aqui pra gente organizar, tá certo? Miguel Júnior, uma das perguntas que eu tive aqui foi sobre um atleta. Não vou citar o nome do atleta, Uhum. tá? Foram 2 torcedores que tiveram essa pergunta. É um atleta que está no River já há algum tempo. Uhum. Porém, ele não foi relacionado para nenhum dos jogos do Campeonato Piauiense, Uhum. certo? Quando chega lá, quem tá fora do jogo, ele não vem como lesionado, né? Então o torcedor quer saber, né? Ele já tem 25 anos, não é um garoto, né? O porquê dele estar lá no O clube. porquê que ele tá no E o clube, porquê de ele não ser tá, relacionado. ele não tá jogando. Boa pergunta. Na verdade, eu acho que é mais por critério, entendeu? Critério, cada treinador chega, tem seu critério. E eu te confesso que quando eu vejo um atleta não relacionado, eu nunca questionei, nunca perguntei, entendeu? E não faço a mínima ideia mesmo por que não. Até porque que quando não você não chegou, sei. ele já estava lá. Não sei o que acontece, entendeu? Mas eu só te garanto uma coisa, eu chamei o treinador agora e deixei ele super à vontade. E nesse à vontade, que foi esse jogo que nós vamos fazer em Codó, que muitos dizem que foi contra o time amador, não foi. Nós jogamos Pronto. em Codó contra o time de 2ª divisão maranhense, do qual o Leônidas zagueiro estava jogando. Sim. O Gordo, que era o camisa 10 do River, estava jogando. O Di Maria estava jogando. Tinha 3 jogadores do futebol cearense e 7 que jogaram a primeira divisão agora do Maranhense, porque o Real Codó está sendo filiado à Federação Maranhense de Futebol para jogar a segunda divisão. Então esse é o projeto deles lá. Pronto. E aí, qual foi o nosso objetivo lá? Muitas pessoas, mas o River empatou. Tá, gente, o River ele iniciou com um time que o professor queria ver. Quando o time começou a jogar com 20, 25 minutos, ele já começou a indo trocar as peças, porque ele queria que jogasse aqueles atletas que ele nunca viu. E daí ele já veio com a concepção de quem realmente daqueles atletas que ele viu ele poderia utilizar no clube ou não. E eu deixei ele super à vontade. E aí ele me passou uma lista, do qual tem alguns atletas aí, 2, 3, não sei a quantidade exata, entendeu? Que ele só me passou, mas ainda não cheguei em detalhes para saber quem são, mas eu acredito que sejam em torno dos 3, que não vai permanecer no clube. E aí eu só vou saber quem são para a gente poder agradecer. E ele segue a vida dele lá e a gente segue a nossa aqui. Então ele vai ter saídas ainda. Sim, claro, até mesmo porque eu só posso contratar na medida que eu tiro. Sim. Lembra daquela partezinha inicial sobre a questão do aporte financeiro? Sim, com certeza. Eu não posso Abrir a folha, né? inchar uma folha do qual eu não vou poder. Eu tenho que tirar e colocar. Com certeza. E por aí vai. Tem uma pergunta que tinha Olha aí. A gente colocou a caixinha de perguntas no Faz Instagram. todas aí, pra galera... Vou falar de uma aqui que eu achei interessante, que a pergunta é a seguinte. A maior dificuldade de fazer futebol no meio do amadorismo do futebol piauiense. A maior dificuldade de fazer o futebol no meio do amadorismo do futebol piauiense. do futebol piauiense. Porque Vamos lá. o futebol piauiense, de certa forma, é taxado como por um muitos amador, torcedores, né? por muitos Uhum. torcedores. Lembrando E que aqui são palavras dos torcedores, Isso, não do Não, Miguel tudo Júnior. bem. E eu vou te ser sincero, eu até discordo em partes aí, porque a pessoa que imagina que o futebol piauiense está nesse amadorismo,
ele realmente não conhece futebol piauiense. Não Futebol está inserido, piauiense né? é um dos mais difíceis que tem no Nordeste. Não se engane, uma coisa é tecnicamente e outra coisa é uma disputa de competição. Entendeu? Você acha que jogar contra o Parnaíba lá dentro é fácil? Não é. A pessoa acha que jogar lá em Floriano contra o Coriçaba é fácil? Não é. A pessoa acha que jogar contra o 4 de julho lá dentro é fácil? Também não é. Entendeu? Jogar no Lindolfo Monteiro hoje contra o Altos, contra o Fluminense ou qualquer outra equipe que seja, também não é fácil. Agora, quando ele se refere a amadorismo, talvez ele possa estar falando de organização, do qual eu não tenho esse... É o que é muito falado, realmente. Eu não tenho esse mérito aí para poder falar algo sobre a questão da organização, até mesmo porque a própria organização do campeonato, ela assim, diretamente ela não me atinge, entendeu? Não me atinge até mesmo porque o River ele tem que jogar em qualquer lugar, ele tem que se preparar, ele tem que ir, ele tem uma delegação, ele tem uma logística, ele tem tudo. Sua obrigação é ir jogar. A minha obrigação é ir jogar. Então, assim, e a questão sobre o amadorismo, talvez seja por questão de valores de ingresso, pelas praças esportivas, entendeu? Pelos jogos em horários talvez inadequados, talvez seja alguma coisa desse sentido, entendeu? Mas eu em si não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, até mesmo porque aqui, infelizmente, não é só aqui, em qualquer praça esportiva, quando você fala uma vírgula, você cria um problema com quem você falou. Sim, com certeza. Se eu disser para você hoje que o árbitro talvez não foi feliz naquela partida, daqui a pouco ele cria um ranço do Miguel e vai criar um ranço contra a minha equipe. Então eu prefiro nesses aspectos deixar para o torcedor, deixar para o dirigente um pouco maior, que tenha a força para falar com mais expressão, entendeu? Eu nesse momento eu prefiro mesmo falar do River, do futebol. Agora, se ele me colocasse aqui o torcedor, que foi uma pergunta muito interessante dele, sim. mas se ele me coloca, Miguel, na tua opinião, o que poderia fazer para melhorar o futebol piauiense? Aí eu diria... uma parceria entre federação e os clubes para bancar as arbitragens, uma parceria entre clube e federação para bancar uma hospedagem, uma parceria entre federação e os clubes para bancar uma viagem, para custear um ônibus, entendeu? Então tudo isso seria válido, por quê? Porque automaticamente aquele clube, principalmente no interior, que o poder aquisitivo dele é pequeno, e ele passa a ter o hotel, passa a ter o ônibus, passa a ter a arbitragem, tudo paga pela federação, se não me engano, a federação parece que já paga a arbitragem, né? Mas que tivesse como paraense, por exemplo, no Pará, eles pagam as viagens, pagam o hotel, entendeu? Paga a alimentação, tudo é pago por eles. Esse clube pequeno, aquele dinheiro que ele iria fazer esse gasto, ele investe um pouco mais no clube e traz atletas com um pouco mais de força para dar uma... como é que eu posso dizer? Dar um potencial a mais, um gás a mais no campeonato, entendeu? Aí seria apenas questão de sugestão, né? Sim, com Então, certeza. no caso, trazer, de certa forma, o governo mais para próximo dos clubes. Outra ideia, né? Sim, como o próprio Maranhão já teve o projeto Nota na Mão, que todos os jogos eram 10, 15, 20 mil pessoas no estádio. Justamente. Né? E é o que a gente está precisando, que é público nos estádios. Sim. Sofre esse déficit aí. Mais uma pergunta muito interessante do torcedor. Qual é a próxima aí, Danilo? Tem um recado, na verdade, aqui, eu acho que é da uma torcida organizada do River. Não esqueça que você prometeu à torcida o acesso à Série C. Não só... pode até dizer o nome da torcida, que eu me dirijo logo para ela aqui. Como? Hack Stickers. Ah, é a Hack, é a River Shop, é isso? Isso. Isso. Pronto. River Show. Olha, eu na verdade não prometi apenas a Série C. Eu prometi ser campeão. Prometi para o torcedor, não prometi em público, porque eu não vou ser maluco. Depois que eu recebi uma notícia dessa, que eu tenho 1.200.000 bloqueado, que já quebra total meu contexto de programação, como é que eu vou sair prometendo as coisas? Aí é coisa de maluco, eu não sou maluco. Mas, para confortar a torcida, quando eu falei para eles que nós iríamos ser campeão, nós tínhamos tudo para ser campeão. Perdemos o título. Do Piauí. A única coisa que eu posso fazer é pedir desculpa ao torcedor. Eu tenho que pedir desculpa. Entendeu? Me senti envergonhado, me senti triste, me senti de cabisbaixo. Estou conseguindo levantar a cabeça depois da contratação do Roberto, depois da contratação desses jogadores. É um outro ciclo, é um novo momento, entendeu? E aí o que me acontece? Sobre a questão do acesso. Alguns torcedores dizem assim, pô, Miguel, mas é uma obrigação. Toda competição que um time de futebol com a grandeza do Rio vai disputar é obrigação. É obrigação. Eu não tenho apenas um campeonato com obrigação, são todos. Se o River joga do campeonato sub-12... até a final de uma série dele, tem a obrigação de ser campeão, porque ele é o grande. Com certeza. Ele não pode entrar com outro pensamento. Entendeu? Agora, aos torcedores da River Show, o que eu posso dizer para eles continue fazendo o que vocês fazem, nos apoie, porque nosso objetivo é esse, é chegar, é conquistar, é acesso. Nós temos esse objetivo sim. Até mesmo porque, olhando nos olhos de vocês dois, de vocês três, olhando nos olhos,
Vocês acham que a gente vai trazer o Roberto Fonseca para cá, fazer essas contratações, Pra brincar. tirar de onde não tem apenas para participar? Não, de forma alguma. Qual maluco que vai tirar X do bolso apenas para participar de um algo, a não ser que ele rasgue dinheiro, e o que rasga dinheiro não faz isso? Então hoje o River tem condições de acesso. Você pode garantir ao torcedor. Não, aí essa garantia eu não posso dar, porque eu não sei o que vai acontecer Não, amanhã. A garantia que o River Ah. hoje tem essa condição. Agora, eu posso garantir para ele que nós trouxemos um treinador, Isso. mantivemos a nossa postura, estamos contratando peças pontuais, nós fizemos 11 contratações pontuais e pode ser que apareça mais 13 para fechar as 14, entendeu? Porque sempre tem espaço para mais. Onde tem um bom, vai encontrar um melhor. Sim. Entendeu? Agora, nosso objetivo já foi traçado e o grupo está aqui, ó. Nós fechamos para ir em busca desse acesso. E aí nós vamos pedir a graça de Deus. Sou católico, devoto Nossa Senhora Aparecida, tenho meu anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, como meu santo anjo protetor, e peço a proteção deles. E dobrei meu joelho após a derrota para o Parnaíba, após as eliminações, sempre eu dobrei meu joelho, olho para cima e digo: Nossa Senhora, eu sei que a senhora não vai me deixar na mão. Eu tenho certeza que a senhora não vai deixar o seu filho na mão. Tudo tem um propósito. Em 2023, dia 14 de abril, todo mundo se abraçando e comemorando. E o Miguel estava com a imagem de Nossa Senhora dando a volta no campo e mostrando para o torcedor. Porque esse era meu compromisso com Nossa Senhora. Entendeu? Eu só vim comemorar 4 dias depois, que muita gente não sabe. Você sabe como foi minha comemoração 4 dias depois? Sim. Eu doei 90 cesta básica em São Luís. Uma promessa que você teria Não, feito? livre e espontânea vontade. Se você não vive para servir, você não serve para viver. A minha promessa que eu fiz para Nossa Senhora, porque depois das coisas acontecidas, você pode falar. A minha promessa que eu fiz para ela foi que eu iria sair no campo, na minha volta olímpica, com a imagem dela, mostrando ela para todo torcedor que estivesse no campo e atravessar o campo de joelho. E aí eu vou para São Luís e preparei 90 cesta básica e fui numa comunidade carente doer 90 cesta básica. Então pode ter uma nova promessa aí, né? Você não pode falar agora. Para esse acesso, né? Para esse acesso aí para a Série C. É. Eu acho que já tem, viu? Mas não pode falar promessa sim, agora. sim. Tá. A gente tem mais uma aqui. Por que que o River não investe tanto na base? Né? E se existe alojamento para o pessoal da base? Alojamento existe porque o CT do Sim. River é muito bom. Justamente. Mas essa pergunta parece que foi eu que fiz, não foi. Eu ia falar sobre a Mas base. vou te falar uma coisa, outra pergunta interessante. Sim. Muito interessante. Na verdade, todo Porque- time de futebol profissional com uma grandeza que o River tem que investir na Com base. certeza. certeza. Só que a base do River é o seguinte: o presidente do River, de fato, é o senhor Ítalo. Um abraço para o senhor Ítalo, entendeu? Uma pessoa que sempre me respeitou, sempre me tratou com muita dignidade. O senhor Ítalo é o presidente do clube e ficou acertado que o Genivaldo Campelo cuidaria do futebol profissional e do departamento de futebol, e o senhor Ítalo cuidaria da categoria de base. Então, a categoria de base hoje está com o senhor Ítalo, junto com as pessoas que acompanham ele, entendeu? E aí também não sei o que acontece lá dentro, não tenho conhecimento de nada, até mesmo porque, na minha ótica, essa base era para estar na minha frente, próximo de mim, Com certeza. entendeu? Pra ter Tinha que estar próximo essa de mim. transição. Até mesmo porque eu poderia tirar agora de um sub-17, no sub-20, um atleta para o profissional. Como é que eu vou tirar se eu não sei nem o que está acontecendo? Então, não tá próximo a você, né? Não. Então é por conta disso. Tá é não. isso que eu ia falar. Tá. Agora, até mesmo uma crítica construtiva. Tá não. Tem jogador ali que você trouxe, não vou citar o nome. Não, claro, não todos, né? Um ou dois. Que, eu tenho certeza que na base do River tem atleta com tanta qualidade quanto para estar ali. Potencial. Sim. Para estar ali. E querendo No lugar ou não- daquele atleta que você gastou Sim, dinheiro sim, para sim. trazer, para escrever. Você poderia fazer esse Sim. processo, faz um contrato com o garoto, vir um clube aí até contrataria o garoto, Vira entendeu? até renda Ó, para o River depois. com certeza. Só para você ter uma ideia, o River jogou hoje da categoria de base, Hoje não, jogou ontem e perdeu de 1-0. mas tá fora do campeonato? Não. Ó, só para você ter uma ideia. Vocês estão me pass- atualizando uma coisa que eu não sei. Nunca Sério recebi mesmo? um convite. Não acredito, acreditando. Eu sou gerente de futebol do clube do River, cuido da parte de futebol e administrativo, mexo com finanças, porque a finança chega através de mim e eu saio delegando ali, liberando para Sim. poder organizar a casa e fazer as coisas acontecerem. Eu nunca recebi um convite aqui para saber nem qual é o dia do jogo do River da base. Aí não. Não sei. Aí, eu tava falando hoje nas minhas redes Sei. sociais que o Sub-17 ele não é bem explorado, né? Eu até tô explorando nas minhas redes sociais aí os garotos Sub-17. Tu tá ganhando, na verdade, um espaço que puta que pariu.
Porque muita gente não explora, entendeu? Então eu tô falando lá dos garotos, fiz uma enquete aí, tá bombando. Vamos trazer o Roberto aqui? Vamos trazer, com Vamos certeza. trazer. O que acontece? Então agora sim eu sei por que não é explorado. O gerente de futebol do River Eu não sei o não que tá sabe os acontecendo. horários, os dias dos Não jogos sei. do River. Tá aqui, ó. Não, Nunca dá. recebi uma Não mensagem para dizer assim, Miguel, hoje vai ter um jogo. Eu poderia simplesmente hoje ou ontem, para ter uma distração. Justamente. Pegar o Roberto Fonseca. Roberto, vamos dar uma olhadinha nessa Com categoria de base certeza. ali. Vamos ver tal. os garotos. Poxa, pra gente não custa nada. A gente respira futebol, mas eu não sei. Você que tá me dizendo nesse exato momento que o time perdeu de 1-0, que o jogo foi ontem. Passou na primeira fase, agora a segunda fase. São 2 grupos de 3 equipes e cada um joga entre si. Pois é, não sei. Então o River tem mais 2 jogos para poder se classificar. Classifica 2 de cada grupo. 4 para as semifinais. Fez o primeiro jogo ontem e perdeu de 1-0. Quando eu cheguei no motoclube, acabei de falar pra vocês. O Massinho chegou pra mim e falou, ó, o camarão ali. Subimos ele pro profissional. Aí quando eu vi o Saci, aí eu disse, sobe o Saci, subimos o Saci. Vendi pro Palmeiras. É isso, eu escutei você falando e falei, cara, por que não ter dado essa oportunidade no próprio River? Porque tá ali a base e tudo mais, e sempre foi falado isso, o River não dá oportunidade pra base. Subimos 4. O porquê? Tá aí falando porque o gerente de futebol da equipe do Não River sei. não tem a proximidade com a base, aí Não fica sei, complicado. não sei mesmo. Aí acaba que perde até a renda, porque Exatamente. tem 2 revelações que foram agora, né, recentes, que é o David Ricardo, que hoje está no Ceará. Aí foi do Que, Fluminense. justamente, passou pelo Uma boa Altos, venda. passou uma pelo ótima. Altos, não deu certo no Altos, foi pro Fluminense, podaram ele para virar zagueiro e ele era lateral esquerdo. Inclusive ele joga também Ó, no lateral esquerdo com o vamos- Wagner Love. Podaram para ele virar zagueiro, virou zagueiro, foi vendido, emprestado pro Ceará, Vendido. Pois pro é. Ceará E agora ia até pro Botafogo. Agora não vamos deu lá. certo. Vamos voltar aqui lá no Juventude, que é um timezinho do interior do Maranhão. Não nem se compara com a grandeza do River. Então, aí o que eu fiz lá? Quando eu cheguei, tinha um sub-20, comecei a acompanhar. Aí eu joguei a competição, do qual eu já falei pra vocês que a folha era muito pequena, o Zé Sim, Augusto era o treinador. 60 mil, né? Nós tínhamos 8 atletas do sub-20. Olha aí. E onde chegou? Dos 8, eu coloquei 3 no Cuiabá. Olha aí. Ali. Tá vendo? Eu fui deixar pessoalmente no Cuiabá. Tá vendo? É desse jeito. E eu já assisti jogos do Sub-17 e tem jogador de qualidade. Claro, o menino precisa ser lapidado, é só um garoto de 17 anos. E agora, ó, já falando nessa crítica construtiva, daqui a alguns meses vai começar o Sub-20. E o Sub-20, ele é bem próximo do certame do próximo ano. E sem falar Entendeu? no detalhe, todo sub-20 hoje é um time B de um profissional. Com certeza. Exatamente. O Sub-20 termina, 3 meses depois já inicia o profissional. Então, um garoto desse pode ter muito bem uma transição para o clube profissional. Eu tenho certeza que tem muitos garotos de qualidade, não só no River, como em todos os clubes, precisam ser melhores explorados, Ó, essa garotada. Pra vocês terem uma ideia, esse garoto que tá aqui comigo, o Pedro aqui, que tem 21 anos, que eu trouxe do 4 de julho agora, que é um zagueiro. Pedro Henrique, sim. Muito bom zagueiro. Pois é, mas o Pedro era meu zagueiro no Juventude, que foi um dos que eu trouxe. Olha aí, não sabia. Pois é. Ele trabalhou com você no Juventude, Isso. né? E foi muito bem agora no Pois 4 é. de julho e é zagueiro do River. Pois é, assim, Pedro Henrique. é um zagueiro barato, coisinha Novo. pequenininha, novo, tem uma grande projeção, entendeu? E aí um atleta desse ele só tem a ganhar. E o Com clube certeza. só vai ter a ganhar porque esse zagueiro, se porventura ele não for aproveitado agora em 2024, 2025 ele pode ser Claro. aproveitado. Por quê? Porque Claro. tudo que ele precisava aprimorar, ele vai aprimorar. Claro. Até porque agora já tem o Mingote, né? Tem o Amaro, saiu o Dedé, fechou com o Tocantinópolis. Tem o Luanderson, né? Zagueiros experientes Sim. na frente dele, apesar de ele ser um bom zagueiro. Mas também que você pegou aí na questão do Pedro Henrique, outra pergunta, não sei se foi feito aí, foi feito para mim. Por que o River não explora tanto jogadores da casa? Por exemplo, foram trazidos muitos jogadores, Vou te falar agora. né? E desses jogadores que vieram, 12 contratações, 11, não teve nenhum que atuou no futebol piauiense, né? Tá. Foi um destaque no piauiense. E poderia ter, Tá. claro. Não vou falar que não, porque eu não sou empresário de nenhum. Não, mas mas já pode falei, ficar à por exemplo, vontade. volante. Foi Pode falado ficar à muito vontade. do Chechel. Você trouxe volante aí que não era tão conhecido, não vou falar os nomes, mas que pode ter a qualidade do Chechel ser até melhor. Tá. O Chechel foi um dos melhores jogadores do campeonato e não foi procurado pelo River. O zagueiro do River não tá. O Jailton, por exemplo, foi pro Altos. Né? Tô falando O aqui. Jailton já foi meu atleta. Já fui, ó, pronto, aí, ó. E aí seria também teria essa E o proximidade. Jailton eu tentei ainda, assim que terminou a competição, tentei trazer, mas ele já estava fechado já com o Pronto. Alves. Mas um atleta que me interessava porque eu já conheço. O River tava precisando de centroavante, camisa 9. Tinha um Ed do 4 de julho, jovem, só tem 21 anos, se eu não me engano. Acabou fechando com. Esqueci o nome agora do time que ele fechou. Então o Miqueias do Parnaíba fechou com Moto. Certo. Né? Então, eu vou te responder, seria vou te responder todas Sim. as perguntas que você vai me entender e o torcedor também vai me entender. Certo. O mesmo torcedor que faz essa pergunta é o mesmo que vai me criticar na hora que eu apresentar esse atleta.
Porque... É o mesmo. Sabe por quê? Sim. Porra, esse gerente tá ficando maluco. Olha o jogador que ele tá apresentando, o jogador que tava no Coriçaba. Com todo respeito ao Coriçaba e ao Camar. Por Sim. que não? Lá também tem jogador Claro. de qualidade, mas esse torcedor vai primeiro, ele vai bater. Ele vai bater. Você tá trazendo um atleta, dá 2 paulistas, o torcedor vai te bater. E outra, existe 2 pesos diferentes no futebol. E eu vou te dar um exemplo. Por que que o prata da casa, vamos começar pelo prata da casa, não é valorizado pelos times? Olha, o atleta que joga em um time do tipo Coriçaba, Comercial, o próprio Fluminense, entendeu? Vamos lá, quem mais, meu Deus? Vamos aí. 4 de julho, 4 de julho. Picos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O próprio o Eiras hoje, ou qualquer um desses times aí. O atleta tá lá. Ele jogou contra o River, ele tomou de 4. Sabe o que o atleta vai fazer? Ele vai chegar, vai tomar o banho dele, vai trocar de roupa, vai chegar no alojamento, vai dizer assim, eu vou lá na praça tomar um sorvete. Ele senta lá na mesa, toma o sorvete dele, faz o lanche dele, vem embora, não tem um torcedor que cobra ele. Chega aqui no River, aqui, toma de 4 e sai na praça pra tu ver. Sai na praça. Já sabe tudo, nome, sobrenome. Você é tudo. cobrado, o torcedor vem de você, porque aqui no River tem a cobrança. E aonde você trabalha que você não tem cobrança, o teu teor de responsabilidade é muito pequeno. Agora vai para outro clube onde a cobrança existe para você ver. Entendi. Então foi Você não consegue não. Então essa camisa aqui, ela vai pesar muito. Eu vou te dar o exemplo. O Caqui no Parnaíba só não fez chover. Sim. Aqui no River não caiu uma gota d'água. Camisa pesa, né? Pesa muito. Pesa muito. Mas para aquele atleta que a gente está trazendo, por exemplo, de um outro estado, ele já vem para um desafio com uma diferença muito grande. Mas esse que está aqui, até ele se adaptar a essa realidade do clube, a situação do clube, não é fácil. Não é fácil. E eu vou te dar vários exemplos, não é apenas só um, são vários. Entendeu? Não é todo dia que você encontra um índio que jogou em um clube, veio pro River e foi o mesmo jeito. Não é todo dia que você encontra um índio da vida, não. Entendeu? Não é todos os dias. Ó, o Pedro você acabou de citar. Como é que ele foi no 4 de julho? Foi muito bem. Foi um gigante, Uma não das foi? revelações do Campeonato Piauí. Não foi um gigante? Sim. Ele conseguiu jogar quantas partidas no River até agora? Nenhuma. Nenhuma. Ele ainda não jogou. Nenhuma. Mas ele já sentiu o peso, ele já sentiu a cobrança, ele já sentiu a torcida na arquibancada falar, se não ganhar o pau vai quebrar. Sim. Lá no 4 de julho ele não escutou isso. Entendi. Entendeu? Então Sim. tem uma grande diferença. Essa camisa pesa muito, mas pesa muito mesmo, entendeu? Agora, tu vai encontrar atletas como, por exemplo, o Bismarck. O Bismarck, tanto faz ele jogar no River, como no Fluminense, como no Altos, como no Parnaíba, ele já está encaliçado. Sim. Ele não vai fazer diferença nenhuma para ele em termos de cobrança, porque ele sabe da cobrança que tem, sabe do potencial que tem, é um cara que já está adaptado para isso. Mas nem todos os atletas estão. Então, por isso que é muito difícil vestir a camisa do River. E esse torcedor que está lá fora, você falou do Chechel. Bom jogador. Sim. Quantos times procuraram o Chechel? Quantos times? Aí eu não consigo falar porque eu não tive esse acesso para com o atleta, né? Pois é. E se não saiu a informação é porque ninguém foi atrás, né? Concorda comigo? Isso que sei o que você está querendo dizer. Que até o momento ele não está empregado Pois em nenhum é. clube. Tira o mérito do atleta? Não, claro que não. Excelente profissional. Sim. Só que quando a gente começou a pensar no Chechel, aí me veio um Roberto Fonseca que diz, ó, eu tô com os 2 melhores volantes da 2 Paulista. Pronto. Eu falei, fantástico. Traz. Fantástico. Entrou no meu orçamento, vamos trazer. Quem são? O Kevin, Kevin Fraga. que estava no Taubaté, e o Matheus Silva, que estava no São Bento. O Matheus Silva com o pé na Série B e o Kevin com o pé na Série B. Mas você trouxe. Aí eu trouxe os 2. Aí daqui a pouco, Miguel, e aí? Vamos precisar... Aí o torcedor até questionou, pô, o time só traz volante. Gente, peraí. Mas Nós mandamos Doda embora, Darlan. Kenup embora, Darlan embora, Escuro. e Escuro foi embora. Saiu 4. Nós trouxemos 3. Como é que nós estamos enchendo de volante? Só ficou o Iago, nós trouxemos 3. Tá passando a Nós concessionária. trouxemos o Kinsio, que estava no São Bento, o Matheus Silva do São Bento, Vitão. e o que eu falei agora há pouco, o Kevin. E do Vitão também, que estava no São Bento. Mas Centroavante. é centroavante. Sim, sim, Aí sim. vamos lá. Nós trouxemos 3 volantes. Tiramos 4, trouxemos 3. E detalhe, você viu vocês viram lá o biotipo dos atletas? Sim, sim. Você sabe qual é a altura do Kevin? Olha, pelo que eu vi, 1,93. ele ia falar. O cara é alto. 1,93.
Você sabe qual é a altura do Matheus Silva? 1,86. 1,86. Você sabe a altura do 15? 1,80. Então você já preencheu ali com o Iago que tem 1,84. Então bateu no que ele precisa. Aí eu vou falar novamente do Chechel. Ninguém tá falando sobre qualidade do Chechel. Sim. Ninguém tá falando. Mas se porventura não tivesse uma negociação em aberta com esses atletas, ele poderia estar aqui no River. Entendeu? Agora, gente, pelo amor de Deus, nós estamos com 4 volantes. Aí eu vou trazer o Chechel para brigar pela posição. Não, claro. De repente, até ser mais um, não. Claro. Eu tinha que trazer ele para ser o cara como ele tem um bom futebol. O mapeamento Entendeu? do mercado, né? Mapeamento do mercado. Outra pergunta que foi feita para mim. E vou repetir novamente. Isso não tira a qualidade do atleta de forma alguma, porque eu, Miguel, acho que ele é um bom atleta. Sim, claro. Foi feita para mim essa pergunta, essa questão do mapeamento do mercado, porque chegaram muitos atletas do Maranhão no começo do ano. Então, no caso... E já vou responder, porque tipo assim, aqui é circuito. Já chegaram para você também, né? Aí vamos lá. O Vivica do Maranhão, jogava no Brusque. Tava lá no Imperatriz, mas estava no Brusque, mas é do Maranhão. Joga muito. Do fato do cara ser maranhense, significa que o quê? Quer dizer que o cara, ele tem a naturalidade dele, mas ele não pode jogar fora, não? Não, foi falado que, por você já ter passado no Maranhão, não existia um mapeamento de mercado. Pois é. E só conhecia atleta do Maranhão. Exatamente. Aí o Doda é maranhense, mas veio do Amazonas. O Vivico veio do Brusque. O Felipe Pará, que é maranhense, inclusive é meu conterrâneo da minha cidade, no Maranhão. O Felipe Pará estava no Marília. O João Antes também é maranhense. Aí o João Antes é maranhense e jogou comigo no Moto. Foi eu que revelei o João Antes, viu? Tirei ele da segunda divisão maranhense, coloquei no Moto Muito bom Moto goleiro. porque ele estava no Rio Branco do Acre. Muito bom. Aí eu te pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se os caras são do estado, mas todos estão jogando fora, o que tem a ver uma coisa com a outra? O torcedor começa a achar pele-ovo, é isso? Pois né? é. Aí eu trabalhei no futebol cearense, fiz 5 campanhas consecutivas ali boa e todos os nossos jogadores eram cearenses, mas todos jogavam fora, mas eram cearenses. Gente, achar cabelo em ovo é muito difícil. Se nós tivéssemos sido campeão, alguém estava questionando isso? Não tava. A questão do futebol é... Pois é, são desculpas. Ali, e assim... Existe uma linha tênue entre o fracasso e você ser vitorioso. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. O Dedé zagueiro é maranhense, mas estava no Resende do Rio. Que inclusive já está no Tocantinópolis. Entendeu? Sim. E aí, vamos lá. O Edrean, por exemplo. O Edrean, quando eu trouxe ele para cá, que ele está no Sampaio Corrêa... Ele ia voltar e foi pro Sampaio. Pois é, ele estava no Londrina. Aí o que tem a ver uma coisa... Agora, se os caras dissessem, não, porque ele está trazendo jogador só do Maranhão, tá... Eu estou trazendo com todo o respeito, mas eu estou trazendo do Tuntum, do Cordino, eu estou trazendo do Santa Quitéria. São times menores. Eu estou trazendo do Imperatriz, só desses times pequenos, do Imperatriz. Até um me questionou, mas o Vivico estava no Imperatriz. Gente, todo atleta profissional, quando chega no final do ano, que ele não tem mais atividade, ele procura algo para fazer, porque é um aportezinho que ele precisa ganhar. Claro. Ele precisa ganhar, entendeu? Só para você ter uma ideia, o zagueiro titular do Águia de Marabá é o Betão, foi meu jogador. Ele estava no Imperatriz. O Diego Maia, o que tá lá no Águia de Marabá, tava no Imperatriz. A Imperatriz também. O Vivico tava no Imperatriz. Mas isso aí não vai tirar o mérito dos caras. Sim. O Adrian, muito torcedor tava querendo ele de volta, hein? Que ele tava no Barcelona da Bahia. Barcelona da Bahia. Cara, poxa, falar do Adrian é complicado. Complicado demais. Gosto muito dele, é um menino muito bom. Muito bom. Mas olha, quando a gente faz reformulações pensando em melhorias. Você não vai... Você está aqui, nós estamos dentro do estúdio. Sim. Na primeira reformulação que você fizer aqui, você vai inovar. Você não vai querer apenas pintar, você vai querer transformar. Sim. E você transforma para o quê? Para melhor. Melhor. Você não vai transformar para pior. Você não vai tirar uma mesa aqui e colocar uma cadeira. Você vai querer ampliar, fazer redonda, fazer alguma outra coisa. Você vai em busca da melhoria. E assim nós fizemos. Quando nós não renovamos com o Adrian, porque naquele exato momento nós tínhamos um meia. E nós precisávamos pelo menos de 3 meias. Aí nós contratamos o Paulo Vitor, que se cirurgiou, que veio da São Carlense. Sim, Paulo Vitor. Aí nós contratamos o Valdívia, que até um dia desse jogou no Criciúma, teve no Madureira, teve no CRB, entendeu? Nós trouxemos um jogador de nível que já conhece que é a Copa do Nordeste. Aí trouxemos o Ronald Belli, que fez 16 jogos pelo Aimoré, inclusive a Série D foi 16 jogos, foi uma indicação do Gesso Guzmão. Ele foi revelação no Campeonato Gaúcho. Pois é, e o Gesso Guzmão foi que me indicou ele. E detalhe, viu? O irmão dele tem 17 anos, é camisa 10 do Palmeiras, capitão, vou falar bem baixinho, parece que é 200 pau multa rescisória. Irmão dele, né? Que é velho também. 4, 5 salário. É isso aí.
E aí, voltando Sim. aqui, aí os meias, nós precisávamos de uma renovação. Aí nós contratamos, fechamos ali o setor de meia. Aí já não teve mais espaço, aí o Adrian vai para o Barcelona de Ilhéus. Quando termina, que agora a gente traz o Roberto, eu chamei o Roberto e falei, Roberto, tem esse atleta aqui, tem o Adrian e tal. Ele falou, Miguel, quem são os atletas que você está monitorando? Eu falei, olha, o Sabiá está indo para o CSA, mas eu tô com ele aqui na agulha, eu não posso perder esse garoto não, Matheus Sabiá. Ele disse, conheço e está aprovado. Aí ele falou, quem é o outro meia? Eu falei, eu tô trazendo o Patrick, camisa 10 camisa 10 do Goiânia. Sim. Goiânia simplesmente foi o vice-campeão goiano. Será que se é uma contratação errada? Um campeonato goiano que você tem o Vila Nova, o Goiás, a Aparecidense, Atlético Goianiense, se você ser vice-campeão numa competição dessa, é o cara que eu tô trazendo. E aí eu trouxe o Patrick e trouxe o Matheus Sabiá. Aí entrou no gancho a contratação do Baggio que estava no Sertãozinho. Então fechei 3 meia. Gente, que é muito difícil encaixar um quarto meia ali. É muito difícil, entendeu? E aí ficou nessas situações. Ah, mas está descartado? Não. Daqui a pouco a gente pode perder um atleta aí ou qualquer outra situação, ou então entra no poder de convencimento e o treinador acaba aceitando. Eu não estou aqui falando que o jogador não tem condição. Eu estou falando que a minha condição para aquele momento foi preenchida. Entendi. Só para fechar, né? Fazer as pazes aqui com ele. Não gostou de uma crítica construtiva que eu fiz lá no Instagram. Henri Elmo, por que você deu a contratação dele? Do E por que Paul? não deu certo? Do Exatamente. Paul? Na verdade, o Paul foi o treinador Dico que Foi ele que pediu indicou? a contratação, Olha entendeu? só. Pediu a É bom contratação. falar, porque muita gente falou também. Cara, fala aí daquela... O Não, torcedor, né? foi- Daquela foi- jogada de empresário que foi aquele cara. O cara tava no Não. Nação, Eu, pra falar a chegou verdade, 2 jogos e É, não eu, foi pra falar a embora. verdade, eu não sei como se tratou, eu não Sim. sei o porquê da Mas foi contratação. indicação. E outra, quando eu contrato um treinador e o treinador me faz um pedido, Ah, só vai lá eu não tenho como atende dar, o eu não pedido. tenho como dar um freio. Até mesmo porque ele já tinha me pedido um meia, tinha me pedido um outro zagueiro, tinha me pedido um atacante. E ele era O meia eu atacante. não atendi. Eu não achei que para aquele momento era o ideal. Uhum, Entendeu? Tava vindo do Maguari, eu achei que não era o ideal. certo. E aí ele me pediu um zagueiro, aí então trouxemos o... Pedro Henrique, né? Não, o Sandoval. Sandoval. Sandoval acabou não ficando. Aí ele acabou e chegou para mim e disse assim, mas eu quero esse atacante. Pô, cara, não deu certo nada daquilo, eu vou atender o pedido do treinador. E aí eu trouxe o pronto. Paul. Então muita O gente Paul não veio sabia por disso. empréstimo. Mas também o que tinha acertado com A, B ou C, eu não faço a mínima ideia, porque ali eu só entrei na questão do gestor para trazer o atleta e atender o pedido do treinador. Entendi. Aí acabou ali o campeonato. Acabou o campeonato, foi embora. embora. Ele voltou pro Nação, ele continuou Foi. na Nação. Foi. Então nada contra a pessoa e tudo mais, mas na minha opinião, para o time do River, teria outros jogadores para estar ali na posição dele. É simples, isso é só uma opinião pessoal. Entendeu? Porque o River, como você falou, é um time de camisa, Sim. time de peso, e na minha opinião, ele não tinha condições de vestir a camisa do River. Ponto. Mas todo respeito, Não, deu sim, muito sim, certo sim. na carreira, Mas é como como, outros atletas. mas que eu tô te falando, qualquer gestor naquele momento, Sim, talvez não barraria uma contratação dessa, entendeu? sim, entendi. Não barraria. Pedido do treinador. Sim. Pedido do treinador. O treinador me Pronto. pediu, eu atendi ali naquele momento. Com Tem certeza. mais patrocínio aí? Não, eu vou fazer a pergunta que a gente fez para o Bruno. né? Vamos lá então. Você que fez, eu vou fazer aqui para ele aqui. A gente perguntou para o Bruno se hoje o Altos é hoje, né? O Altos é o maior clube do Piauí. Ele falou na década. Ele falou, né? nos últimos 10 anos o Altos está sendo o maior do Piauí. A sua opinião em relação aos últimos 10 anos, vamos fazer igual. Ele Nos chegou últimos 10 agora, anos. né? Eu vou até corrigir a pergunta, e meu amigo Bruno talvez possa até não gostar, mas o termo maior é muito significativo. Com certeza. O Altos está vivendo o melhor momento dos clubes nos últimos 10 anos no estado do Piauí. Agora, maior não, maior é esse aqui. Pronto. Esclarecido. Tem uma diferença, entendeu? Entre ser o maior. O River daqui a 20 anos, enquanto o meu adversário não tiver um CT, não tiver uma estrutura, não tiver tudo organizado, não tiver 32 títulos, entendeu? Então não vai ser considerado o maior. Ele está no melhor momento dos últimos 10 anos comparado a todos os clubes do estado. É muito diferente. E isso eu tiro o meu chapéu em respeito, entendeu? E parabenizo o excelente trabalho que está sendo feito. Agora, maior é esse aqui. Pronto. Fazer um... Eu acho que não vai dar muito comentários negativos, não, até mesmo porque eu deixei bem claro que a diferença entre ser maior e momento. Sim, claro. sim. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Miguel Júnior. Foi falado num podcast dos nossos amigos, um empresário muito conhecido aqui do futebol piauiense, eu acho que você já o conhece, Daniel Trajano.
falou sobre o porquê que ele não tinha tantos atletas da prata da casa no clube dele, que ele tem um clube de futebol sede, que é o Resenha. E falou, né, falar aqui, resumidamente, que foi pelo comprometimento de atletas daqui em comparação ao comprometimento de atletas de fora que chegam para jogar e pronto. Resumidamente, ele falou isso. Né? Ele não se atentou ao valor X ou B. Muita gente defendeu porque o atleta faz um bico por fora porque ele é mal pago, enfim. Você que chegou aqui tem 1 ano e pouquinho, né? E é um cara que sempre trabalhou fora do Piauí. Sim. Existiu já esse contraste para você? Você já consegue ver isso? Porque você já trabalhou com menos, né? Mas atletas daqui também, Sim. e a maioria de fora, sobre essa questão que foi debatida aí na última semana aqui no futebol piauiense? Pra falar a verdade, eu acho que ele está certo em partes, mas também peca em alguma situação. Porque, por exemplo, a irresponsabilidade vai ser a mesma. O cara que vem de fora, o teor de irresponsabilidade dele vai ser igual do que está aqui. Tudo é momento. E dependendo da pessoa. Olha, quando você está ganhando, você está tocando fogo no mundo e ninguém está olhando. Quando você está perdendo, você está tentando pintar o mundo e o cara diz que você está acabando com ele. É momento. É momento. E depende muito de pessoas. Sim. Se tu traz um cara que bebe para o lado de um que não bebe, mas que tem vontade, ele vai acabar bebendo. Sim. Se tu traz um cara que gosta de ler a Bíblia para o lado de alguém que tem vontade de ler a Bíblia, ele vai acabar lendo. Então depende do momento e os tipos de pessoas que você está lidando. Entendi. Então, varia muito do ser humano para ser humano. Sim, com certeza. Eu também concordo com o que ele falou. Como, por exemplo, você acha que a bebedeira no futebol, ela só acontece quando o time tá mal? Não. Você acha que o Rio foi campeão em 2023 e todo mundo tava, Palmeiras Santos. Tava lá no clube lá com um pastor pregando toda noite? Não. Os caras estavam aí nas curtições dele. Agora, eu, Miguel, não compactuo. Não tem um cristão aqui dentro de Teresina que vai dizer assim: o Miguel estava com jogadores tal e tal em tal lugar. Eu não. E outra, não tenho nem pulseira na minha mão. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada preso com ninguém. Um dia tentaram me perguntar o seguinte: pai, esse jogador que Miguel traz aí, olha só o teor do comentário que fizeram. Aí é onde eu te falo da procura no privado para vir falar besteira e eu respondo à altura. Primeiro que eu não tenho papo na língua. E onde eu não puder falar o que eu penso, eu também não vou lá. E aí me fizeram a pergunta: tu tá atrás desse jogador, tu tá ganhando em cima. Eu falei: ganhando o quê? Gente fala isso. Ganhando o quê? Ganhando o quê? Eu fui campeão em 2023, nós mandamos quase o time todo embora. Vocês ouviram algum comentário meu aí de algum jogador? Porque o cara que vai mandado embora, ele vai, um momento, vai rasgar alguma coisa sobre você. Sim, claro. Pode ter certeza que ele vai rasgar alguma coisa. Em algum momento, se você tiver feito alguma coisa de errado para ele ou ele para você, e no dia que vocês se separarem, em algum momento ele vai soltar para ela, ou você solta para ela, mas em algum momento vai sair algum comentário. Que você é ruim. E esse comentário propaga. Sim. Vocês já ouviram algum comentário meu? Eu não. Pois é. Agora mesmo, nós tivemos um campeonato frustrado de piauiense, Copa do Brasil e Série D. Nós mandamos quantos jogadores para casa? Rapaz, nas minhas contas foi 15. Vocês ouviram quantos comentários do Miguel? Até o momento, não. Sabe por quê? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Enquanto eu tiver a minha postura, eu tô de cabeça erguida. Cabeça erguida. Então hoje o seu trabalho no River, mais de 1 ano, né, 1 ano e pouquinho, é de cabeça erguida na equipe 100%. River. 100%. E outra, no dia que eu sair do River, eu vou sair pela mesma porta que eu entrei. De entrada. A da frente. Da frente. A da frente. Não me escondo de torcedor, não me esquivo de torcedor. Até gerou agora um comentário por causa de banco de reserva. Não sei se vocês vão tocar nesse assunto, mas se não for tocar, a gente toca agora. Banco de reserva? Porque foi mudado agora. O River estava no banco onde sempre fica a torcida. E no próximo jogo agora contra o Águia de Marabá, ele vai ficar no banco oposto. Eu não ia tocar não, é a opção do clube. Deixa eu te falar o porquê. Aí é uma opção de comissão. A comissão achou melhor fazer um jogo onde a comissão está atrás de um bandeira, que isso é normal em qualquer estádio de futebol, que o mandante fica do lado do bandeirinha e o visitante fica do outro lado. Quem garante para nós que naquele jogo contra o Ipiranga, do qual teve uma jogada na lateral e a bola chega na área e o zagueiro cabeceia e faz o gol de empate? Quem garante para ti se nós estivéssemos ali atrás daquele banco gritando no ouvido do bandeirinha, induzindo ele a qualquer coisa, ele não poderia ter levantado uma bandeirinha por uma falta, por um empurrão, por qualquer outra situação? Isso chama-se pressão. Entendeu? E outra, me perguntaram se era para fugir da torcida. O local é aberto. Não tem uma grade divisória.
Então, a Miguel mesma Júnior não torcida, foge da torcida. a mesma torcida que está aqui atrás do banco e hoje o River passa para esse banco, ela vai se dirigir e vai vir para cá. É fácil demais, né? Não tem uma grade. Então quem que está fugindo de torcedor? Ninguém. Muito pelo contrário, o maior patrimônio do River hoje é a torcida. Claro. O que é o River hoje sem sua torcida? Mesmo criticando, mesmo falando, mas ela é o torcedor. Ela tem todo o direito de questionar, ela tem todo o direito de cobrar, ela tem todo o direito de esbravejar, até mesmo porque ninguém dos torcedores vieram de encontro à integridade física de nenhum profissional. Então, tudo é lá dentro do estádio, é conversando, é cobrando. E outra, a única diferença é essa, o torcedor vai sair do determinado ponto e vem para cá, para outro, vai andar um pouquinho, entendeu? Mas vai continuar junto com a gente. Agora, olhando pelo lado também profissional, seria muito melhor uma torcida organizada, como a própria Esporão, se eu não me engano, vai permanecer no mesmo local, fazer a batucada e o barulho no ouvido do adversário ali, entendeu? Induzindo ele a cometer algum erro ali, que isso é plausível também, e a gente está fazendo a pressão ali em cima do bandeirinha. Nós vamos ganhar dos dois lados, entendeu? Mas, ou seja, ninguém está fugindo, até mesmo porque a nossa saída é a mesma e o banco, o torcedor que está atrás de um pode vir para trás do outro, porque ali não existe grade de proteção, não. De forma alguma. Muito pelo contrário. A nossa satisfação sempre foi estar junto com a torcida. E até eu disse uma vez para os torcedores assim, olha, o apoio da torcida é tão fundamental que na nossa campanha em 2023 nós perdemos para o Altos, de 3-1. E quando nós perdemos, a torcedor no geral estava assim, ó, aplaudindo o time, abraçando, nós estamos com vocês, nós vamos ser campeão. E quando nós chegamos no vestiário, o Gerson Guzmão olhou para mim e disse assim, Miguel, nós vamos ser campeão porque a torcida está com a gente. E é isso, entendeu? Ninguém passa a ser vilão do dia para a noite. Sim, com certeza. Não passa a ser vilão. Eu cheguei aqui, eu tive minha conquista. Quer dizer que essa conquista foi apagada pela eliminação? Pela eliminação foi apagada? Pode ter sido apagado para aquele torcedor momentâneo, mas para mim não foi. Eu ainda estou com aquela grandeza daquela conquista em mim e eu estou em busca de outra. Eu estou em busca de mais outra. Que é o acesso, né? Agora. Sim. Agora, eu não posso pagar um pato por irresponsabilidades alheias do passado. Essa dívida que tem bloqueada do River não foi eu que construí. E nem sabia que estava. A dívida da Covid também eu não você, digo né? para você que se eu, Miguel Júnior, no dia da minha renovação, se eu soubesse que tinha 1.200.000 bloqueado e que aquele planejamento não fosse atendido, eu dizia assim, até logo, Marabá. Eu tinha que ir embora. Eu tinha que ir embora porque eu estava com um planejamento pronto. Entendeu? Mas eu não sabia que nada disso ia acontecer. Então, assim como o torcedor está se sentindo ofendido, eu também estou me sentindo. Como o próprio Genivaldo está sentindo. O Genivaldo nunca imaginou que ia chegar um bloqueio de 1.200.000. Nunca imaginou. Entendeu? E outra, tu falou negócio de Covid, parece que chegou mais uma agora. Foi. Uma coisa que aconteceu em 2020, aí eu vou pagar mais um pato. Porque até nisso vão colocar as suas coisas. Você Pois tá é. lá com a direita. Aí eu vou pagar mais um pato de uma coisa de 2020. Chegou essa agora. Ah, outro detalhe. Todo jogo do River, além do bloqueio judicial lá, que foi um bloqueio junto à CBF, além desse bloqueio, ainda tem todos os jogos, tinha 2.000 bloqueados. No jogo contra o Bahia tinha 22.000 bloqueados. No jogo contra o Itabaiana tinha 11.000 bloqueados. Todo jogo o River tem valores de cota bloqueado. Aí é complicado. É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Só sabe da realidade quem tá lá. Por isso que eu falei no início do podcast, o que foi que eu falei para você? Que esse torcedor, seria bom ele visitar o clube, para ele saber da realidade, da transparência, de tudo que realmente acontece lá dentro. Prestação de contas, tudo certo, né? Caso queira passar isso para o torcedor. Teve uma torcedora aqui, que ela colocou assim, engraçado, toda vez que alguém te culpa de alguma coisa, tu te coloca como inocente, que tu não é culpado. Eu disse, me enumero 3 culpas minhas. Só quero 3. Ninguém monta elenco para perder, ninguém contrata treinador para perder e ninguém entra em campo para perder. A gente entra para ganhar. Tudo que a gente faz é para vitória, é para ganhar. Com certeza, com certeza. E aí, para encerrar... Pô, já? A gente já tá com 1h30 aqui conversando já. Passa muito rápido. Queria que você passasse uma mensagem para o torcedor riverino, né? Exatamente. O acesso você volta aqui, com o Roberto Fonseca também. Não, mas vamos trazer o Roberto antes aqui. O Roberto é um cara muito bom. Para essa câmera aqui, uma mensagem para o torcedor riverino aí,
para esse ano, né? Que ainda tá. Que Ainda tem vai muita coisa, na Série D, né? muita coisa vai acontecer. Na verdade, a minha mensagem para o torcedor riverino, que é aquele torcedor raiz, é o torcedor de verdade, não é aquele torcedor que se esconde atrás de um celular, através do notebook, para ficar mandando mensagens aí, fazendo perfil fake aí, que isso para mim é coisa de vagabundo, não é coisa de torcedor, não. Olha aí. Não é coisa de torcedor. O torcedor de verdade foi aquele que foi lá no estádio lá, que me vaiou, que me cobrou, Mas na sua cara. que na minha, olhando pra mim, entendeu? Por mais que não tenha olhado pra mim, mas eu sei que ele estava lá. Esse é o torcedor de verdade. Entendeu? É aquele torcedor que acompanha o dia a dia do clube, que ele sabe o que está acontecendo. Esse eu tenho total respeito e tiro meu chapéu. Sabe por que ele cobra o Miguel? Porque ele está presente, ele sabe o que está acontecendo. E ele quer uma resposta. Esse eu tiro meu chapéu e tenho total respeito. Agora, aquele torcedor que fica atrás de um celular, atrás de um computador, criando perfil fake e fica mandando convitezinho para estar denegrindo a imagem de A, de B ou de C, ou vagabundo, esquece o River, tu não é torcedor do River. Não é torcedor do River. Entendeu? Teve um que veio conversar comigo aqui, ele começou a fazer pergunta, eu disse, eu só te respondo quando tu tirar o perfil aí que tu é torcedor do Grêmio. Eu não respondo torcedor do Grêmio, eu respondo torcedor do River. Eu tô errado? Não. É. Eu vou responder torcedor que tem camisa do Grêmio? Com todo respeito do Grêmio, eu trabalho no River, no maior do estado. Então tem que ter respeito. Entendeu? Torcedor que se diz ser riverino e quando chega no estádio com camisa do Vasco, do Flamengo, aí quer me fazer cobrança, primeiro vista realmente a sua cor, vista primeiro o seu manto. Agora, eu tenho total respeito a todos os torcedores, com o torcedor de verdade. Entendeu? Tenho respeito à torcida Galo de Aço, tenho todo respeito a Esporão do Galo, que fazem caravanas, viagem nos sacrifícios, aí a River Shop, aquele torcedor comum mesmo, que veste a sua camisa, que bota o seu radinho, que compra o seu ingresso, mesmo que não tenha, que tenha privilégio de uma cortesia, mas é que aquele torcedor de estádio, esse tem meu respeito, entendeu? E eu respeito mesmo. Escuto, entendo quando ele vaia, entendo quando ele faz as críticas, porque são críticas que vale a pena você escutar, porque aquele torcedor, ele tem apenas um momento de lazer, é quando chega o dia do jogo do River. E ele fica triste, ele fica aborrecido, porque quando ele perde, quando tem uma situação que não é a que ele imaginava que fosse ter. Então, para esse torcedor, o que é que eu digo para ele? Você sempre confiou no seu clube. Confie no meu trabalho, confie no trabalho do Roberto Fonseca, confie nos jogadores que nós trouxemos, entendeu? Até mesmo porque nós não trouxemos jogadores qualquer, nós trouxemos jogadores pontuais. Assim como no início do campeonato, nós também trouxemos. Mas a liga começou a ser dada e de repente ela rompeu. Ela não deu sequência. E agora nós vamos começar um novo ciclo. É uma nova etapa, é uma nova situação. E aí, depois do jogo contra o Águia de Marabá, se tiver que vaiar, vocês vão vaiar e nós vamos entender. Se tiver que cobrar, vocês vão cobrar e nós vamos entender. Mas não deixe de nos apoiar, entendeu? Esse time vai chegar lá e vai começar um ciclo. E todo o ciclo que a gente começa é em busca de vitória. E nós queremos esse acesso e queremos junto. Pronto. Perfeito. Grande entrevista, né, Miguel? Só para um recadinho falar. aqui e fazer um agradecimento, porque eu não sei o nome de todos, entendeu? Mas olha, eu tenho aqui mais ou menos acho que uns 70 mensagens aqui de torcedores diferentes que fala de apoio, entendeu? Que esteve naquele momento, que eu ainda vou gravar todos os nomes e eu faço questão de citar todos, porque esses torcedores, desde o início, sempre me apoiaram, inclusive na derrota. Eles vieram aqui no PV e sempre disseram, Miguel, calma, você tem família, as coisas vão dar certo, entendeu? Tudo vai dar certo. A minha mãe é uma deficiente, 74 anos, é uma idosa e deficiente. A minha mãe passou 2 dias mal. Aí eu disse assim, mãe, calma. Ela disse, meu filho, como é que eu vou ter calma, meu filho? Você está num time grande, nós precisávamos... Olha só, eu estou pensando que minha mãe estava triste apenas por mim. Nós precisávamos do título e nós não conseguimos. Olha só. Mais uma torcedora. Com certeza. Entendeu? Então, é difícil. Mas a gente espera confiança e vamos em busca dessa nossa conquista e desse nosso acesso. É isso aí. É isso aí. Espero que o torcedor tenha gostado da entrevista. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Com certeza. Passou Foi muito muito esclarecedora. rápido também, né? Muito esclarecedora para o torcedor riverino, para toda a imprensa, que queria escutar também o Miguel Júnior, né? Porque é como eu lhe falei lá na nossa conversa que a gente teve. Está sendo atacado de todas as formas. Não sei se justas, não sei se injustas, mas que também teria que vir de você para conosco. O que o Miguel Júnior acha de tudo isso? Sim. Acha de ser chamado de amador, que não entende de futebol, que era um andarilho da bola e agora está no clube como o River.
Tudo isso que já foi falado, que você sabe, né? Sim. E tudo que eu perguntava, eu queria saber. Não, isso aí, essa história já chegou até mim. Sim, Essa história já chegou até mim. Até porque o seu perfil é aberto e a Sim. pessoa vai lá no seu mensagem e joga, né? Agora, se Sim. você vai aceitar aquela crítica ou não. Sim. E tudo que ele falou também, questão de bola, galera. Tem que ser falado sobre o futebol. Não difamar a pessoa, Perfeitamente. o Miguel como pessoa, até porque ele está, como qualquer outro profissional, exercendo ali a função dele como profissional da equipe do River. Justamente, tem E que é saber, isso tem que que saber dividir, né? Tem que exatamente. saber dividir a pessoa. Com certeza. Vamos agradecer aqui ao Carlos Filho, fisioterapeuta, viu? Ele é o fisioterapeuta traumato-ortopédico. Ele atua com quiropraxia, reabilitação de lesões, traumas do esporte, recovery e pós-operatório. Ele é o fisioterapeuta da clínica Hidrofísio, Spartanos Food 7 e agora fechou com o Flamengo do Piauí. É isso aí, olha Vai aí. atuar aí na Série B do Piauí. Queremos ver o Rivengo do ano que vem. Com certeza, com certeza. Já vi aí. E também agradecer a CG Frios e Congelados, né? Tudo para o seu churrasco. Tem kits semanais, o preço lá é muito bom, viu? Tem um desconto para quem é nosso telespectador. Entre em contato lá, CG Frios e Congelados, que você vai ganhar um desconto lá no seu kit de churrasco para fazer aquele churrasco. Depois da vitória do River amanhã, né? Não? olha aí. Não, hoje, daqui a pouco. Contra o Águia de Marabá, direto do estádio Albertão, às 16 horas. Convidar a galera para ir, né, Alex? Com certeza. E eu vou estar lá, Miguel Júnior também. Você não sabe ainda não, né? Vai trabalhar. Vamos lá? A gente vai? Pronto, aí. A gente vai. Vou lá também. Aí vindo dali a ordem tá certa, hein, galera? A gente vai lá também. É isso, então agradecer aqui, Miguel Júnior, a sua disponibilidade, né? A gente sabe, mais de 1h30. Você é um cara muito atarefado, tá vindo do Clube do River. Tem uma estreia, batendo aí na porta, uma estreia muito importante de Série D de Campeonato Brasileiro. Então agradecer novamente sua disponibilidade, estar falando aqui com a gente. Né, abrir, porque antes disso você não tinha falado abertamente assim para a imprensa, rede social. Agradecer novamente, muito obrigado pela confiança de sempre, tá? Forte. Eu que agradeço, na verdade, né? Porque, afinal de contas, eu sempre digo, olha, conversar com pessoas intelectuais que principalmente falam de futebol, isso é uma maravilha, porque é minha área, é futebol, e é muito bom, entendeu? E esse papo aqui, olho no olho, só engrandece cada vez mais a nossa vinda até aqui. E eu tô aberto, no dia que precisar de mim, vocês podem contar, entendeu? E eu não tenho aquela papinha na língua, não. Então, o que a gente for conversar, nós vamos conversar e vamos seguir a conversa adiante aí até onde der. Forte abraço e ao torcedor do River. Muito obrigado. É isso, galera. Muito obrigado. Lembrar pra você que não é inscrito, se inscrever no canal. Viu? Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Dá aquela força pra gente tá crescendo mais e mais. E é isso, tamo junto, viu? É isso, bora pra Tchau, cima. Tchau, tchau.